Beleza. Então tá, hoje eu tô aqui com a Indy, com o Maciel. Primeiro, agradecer muito vocês pela participação. Não é a estreia, mas é quase a estreia, né? Então a gente tá chamando o pessoal que a gente tem mais afinidade, que a gente sabe que tem bastante pra compartilhar, que a gente sabe que tem histórias de sucesso, que a gente sabe que tem altos e baixos, né? Que não é fácil. A gente tava conversando sobre isso agora há pouco. Então, primeiro de tudo, gostaria de agradecer mais uma vez e dizer sejam bem-vindos aqui ao RG Connect. A ideia é a gente bater um papo, como a gente já vinha conversando. Não tem pauta, não tem pergunta fixa, não tem nada de nada. Então, assim, a ideia é a gente ir de fato conversando, porque o intuito do podcast é que as pessoas que estejam nos assistindo consigam ver que empreender não é fácil. E que os desafios que vocês enfrentam e os desafios que eu enfrento são os desafios que talvez eles vão enfrentar e que eles possam minimizar aprendendo alguma coisa aqui com a gente. Sim, com Então, certeza. queria agradecer vocês mais uma vez. Vou passar a palavra para as damas, né? É. Indy, para começar, queria que tu te apresentasse pro pessoal. Da onde que, né, o que que a Indy já fez. Até foi uma surpresa. A Joana, no último podcast, ela disse que ela era enfermeira. Nossa. Cara, imagina, chefe de enfermagem a dona de loja de imóveis. É um negócio É. totalmente. Mas, Indy, me diga, me Então, conte. eu já venho, né, do ramo da costura. Minha mãe já é costureira, então desde os 12 anos eu já vivia no meio das máquinas e quebrando agulha, mas Eita, sempre levando na brincadeira, assim. As minhas roupas sempre foi eu que fez, sempre foi eu que fiz e sempre com muita vergonha disso. Eu cresci tendo na cabeça que costureira e costura era algo que era para mais velha, entendi. sabe? Aham. E quem me fez despertar isso foi justamente o Maciel. Mas antes de eu conhecer o Maciel, eu trabalhava em outras malharias. Desde os 14 anos eu já trabalho com isso. Tu é de Gravatal, né, De Indy? Gravatal mesmo, das termas, né? Termos. Uhum. E só que eu nunca tive esse lado empreendedor. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu ia eh, da costura, me formar, fazer outra formação e não ia levar isso adiante. Mas conhecendo o Maciel, que me despertou esse lado empreendedor da costura, né? Ele que fez eu enxergar isso. O homem já começou mudando a vida. Já. Sim, então eu não tenho nenhuma formação fixa, Formação de de certificado Má certificado, de isso. Vida. Até eu sempre pensei assim, fazer moda, alguma coisa, só porque eu sempre procurei em pesquisas, internet, tá me atualizando e desenvolvendo isso para mim mesma, né? Então Legal. é basicamente isso. E é um negócio engraçado, né? Porque a gente fala, tipo, quando a gente olha pra costureira, é que nem o sapateiro, né? Antigamente era uma profissão que, tá, todo mundo não tem nada, vai lá e faz isso aí. É. Sim, Hoje já não tem mais, né? não. Não, tá completamente Hoje eu vejo o escasso. quanto é importante, né, a costura. Hoje a gente trabalha só com isso e é muito difícil achar uma costureira boa, assim. É bem complicado. E Que vai goste faltar, né? também do Que que faz, assim, gosta. não que elas não gostam, mas talvez eu vejo que elas não tenham a... Não entendem o quanto é O importante a quanto é profissão importante. delas, A talvez seja isso. valorização da costura, né? Porque hoje eu vejo as meninas tudo fazendo moda, mas e quem vai costurar o que elas Sim, não adianta estar no papel se do Aham, papel não transformar no Não que a gente vira, vai né? vestir. no que a gente vai vestir, né? Ó, Verdade. tem uma oportunidade. A gente tava falando sobre isso antes, e daí até tava conversando. A gente tem falta de mão de obra em todos os. Eu acho que todas as empresas hoje, um grande problema é a questão da falta de mão de obra. Né? É. Não só a parte operacional, mas de gestão também e por aí vai. E a gente fala que às vezes faz mais sentido a gente pegar esse pessoal que tá chegando no mercado e treinar e construir, e ensinar, Sim. porque a gente consegue mostrar e agregar valor e mostrar o quanto isso é importante. Né? Nossa, sem dúvida, assim, quando tu consegue construir, treinar a pessoa desde o começo, eu acho que ela fica muito mais fácil, ela já entra na cultura, né? Não tem Exato. que transformar ela depois, né? Hoje no nosso time de costura, assim, a gente procura todo dia estar valorizando e conversando, deixando bem claro para elas o quanto elas são importantes, o quanto isso é essencial, né? De Sim. nada adianta eu estar criando um modelo, fazer uma peça piloto, se aquilo ali não multiplicar, não, Porque a máquina até faz em partes, né? É, mas Mas, precisa. mas, mas tem que ter. tem que ter a noção, né? É. Tem que ter. E o Marcel? Então, vamos lá. Eu sou de Tubarão, né? Eu sou natural de Tubarão. Comecei a trabalhar com vendas, acompanhar o meu pai. Meu pai sempre foi vendedor, então eu acompanho meu pai desde os 9 anos de idade. E meu pai sempre foi representante comercial de alimentos, bebidas em supermercados. Comecei a minha carreira mesmo sozinho, carreira solo, né? A partir dos 18 anos, já
fiz a minha carteira de motorista. E Antes de eu ter minha carteira, eu já tinha meu emprego, na verdade. Eu comecei a trabalhar na Nestlé, era uma distribuidora de alimentos, ainda existe. Foi onde eu sou muito grato porque abriu as portas para mim, né? Tão novo assim. Eu passei numa entrevista e, na verdade, a minha carteira já estava vindo e acabou chegando, deu tudo certinho no mesmo. tem carteira pra visitar cliente? Ainda não, mas Ainda tá vindo. tá chegando. Não, eles não sabiam que não tinha, né? Não, tem, tá tudo certo. Já tá feito. Tava a caminho. Aham. E ali eu comecei a trabalhar com vendas. Eu iniciei nessa região aqui de cima, onde nesse momento eu já morava aqui em Gravatal com a minha mãe, né? Eu sou natural de lá. Morei com a minha avó durante 16 anos, meus pais eram separados. É a minha avó que me criou, tenho duas mães praticamente. E aos 16 a minha avó faleceu. E quando ela faleceu, eu vim morar com a minha mãe. Nesse período, a gente tá aqui falando de sobra de emprego, né? E nesse período era muito escasso, assim. A gente tinha. Eu lembro que eu saí. Eu chegava a sair daqui para trabalhar em Tubarão no começo, buscar trabalho em Tubarão, porque não tinha em Região Gravatal. Nossa, muito. não existia. Não existia trabalho, né? Desculpa a pergunta, mas vai entregar a idade, né? Que ano mais ou menos isso, Marcelo? Em 2006, Seis. 5, 2005. 2005. Foi em 2005 que eu comecei a minha caçada ali de trabalho, né? E aí a Display me deu essa oportunidade, quando eu já morava aqui, passei a trabalhar com vendas, então segui a profissão que meu pai me ensinou, né? Que eu acabei construindo com ele. Vai aprendendo por osmose, né? Vai Vai, vendo, vai. E vai meu vendo. pai sempre falava assim, cara, estuda para não ser vendedor. Porque também tinha isso, o vendedor tinha muito isso, né? Eu ouço muitos mentores hoje que eles falam muito que vendedor já deixou há muito tempo de ser aquela profissão que tu não sabe o que tu vai fazer, Vira vendedor. vai ser vendedor. E não é mais assim, né? Assim como costura, não, com certeza não é mais assim. Eu acho que hoje não tem mais profissão assim, né, Luciano? Não, Porque verdade. se tu não te profissionalizar, tu não te destaca em nada. É, Hoje não tem mais como. exatamente. Tu vai ficar um andarilho, né? Tu vai Vai, andar de... vai fazer tu vai ser o mediano em qualquer coisa, se tu for Isso. nesse sentido. Exatamente. Então, eu trabalhei daí na Display durante 7 anos ali. Eu comecei como vendedor, eu tinha várias categorias, né? Então, eu trabalhava atendendo bar, padaria, bem, assim, eram clientes bem pequenos na época, vendendo ali toda a linha da Nestlé. E dali a gente comecei a crescer, comecei a evoluir, gostar da profissão. Então, em pouco tempo eu já estava atendendo alguns supermercados. E durante todos esses 7 anos eu acabei percorrendo várias categorias dentro da empresa, onde quando eu saí já sendo, na época, entre os melhores, ou mais, os vendedores maiores dentro da Uhum. empresa ali, né? Então a gente tinha um Entendi as contas, faturamento, mas. atendia as contas maiores, isso mesmo. Dali eu saí para a Daycon, na época eu recebi uma oportunidade, a Daycon é uma outra distribuidora, também trabalhava com alimentos, na época Nissin Miojo, Red Bull, algumas Aham. marcas assim, e eles trabalham até hoje com isso, é uma empresa que ali sim mudou a minha vida também, a Display me abriu as portas, mas a Daycon me ensinou a amar profissão de vendedor, tudo muito através da liderança, né? Por isso que eu também sou tão fanático por liderança, porque eu tive um líder maravilhoso, o Vanderlei, sempre vou falar isso, o Vanderlei foi um mentor meu, e ali ele me ensinou o que que era trabalhar com amor, com vontade, realmente fazer o negócio acontecer. E me davam muita liberdade, muita autonomia, que é o método que eu gosto de fazer até hoje, né? Então, com o Vanderlei, eu comecei também como vendedor, depois passei por cargo de supervisor de varejo, que era os menores contas, depois fui supervisor de médias contas, até que durante todo esse período a gente já tinha a nossa empresa, né? Então, a nossa empresa, Não era Univip ainda. não, era Lotte Tá, Universo VIP. mas tu pulou etapas aí. Não, é que eu pulei porque Tu- a minha função era Ah, essa. tá, beleza. E Já a era. da Indy era, na época, cuidar da nossa loja. Então a gente tinha uma vida meio que dupla ali. É que quando eu tinha meu emprego, eu trabalhei desde os 14 até meus 16 para 17 anos na Bangalô, Uhum. uma loja das termas de confecção. Então, eu sempre costurei ali. Como era uma fábrica grande, eu consegui ter noção de produção, Aham. de escala de produto. Quando eu saí dali, eu fui trabalhar na Arauto Jeans. Foi aonde eu fiquei específica em malha, em Uhum. camisetas, assim. E nessa época, tipo, eu sempre tinha aquela questão da vergonha da costureira, porém eu sabia que eu não queria passar trabalho. Então eu fui adquirindo as minhas máquinas para montar o meu próprio negócio lá, escondidinho atrás de casa, mas para fazer a minha roupa, a roupa Aham. das amigas e vender.
E nessa época, quando eu coloquei na minha cabeça que quando eu terminasse de pagar as máquinas, eu ia sair e só fazer aquilo. Isso aconteceu em pouco tempo. E eu comecei a viajar, a comprar as peças e a replicar elas, Uhum. que foi na época que a Modelar. gente, a modelar elas, que foi na época que a gente já namorava, Sim. que daí entrou o Marcel, a falar que aquilo ali já podia, não poderia ficar só atrás de Sim. casa, Tinha que tipo, virar um negócio, tinha tinha que que virar profissionalizar. isso, Já tinha que, tinha lá atrás, Tinha, lá a tinha. ideia. aham, Uma, tinha uma que das coisas virar. que eu sempre pensei, a gente namora, a gente tá junto há 16 anos, né? É, A gente namorou, a nossa relação, a minha e da Índia, ela é desde de pequenininho mesmo, crianças. desde criança. A gente tem Hum. uma relação É, desde pequeno. porque quando a mãe dele veio morar nas Termas, foi morar do lado da minha casa, então a gente se conhece de criança. Sim. É, Porém, que a gente oficializou, que a gente começou a namorar mesmo foi em 2007, que 2006, sim, é 2006. por aí. Normalmente é o homem que é a data. Aí começa a revelar quem sabe as datas. É, É, mas foi em 2006. então ele despertou isso, que foi aonde a gente comecei a costurar para algumas lojas das Termas também, e quando a gente ia entregar os produtos, a gente sempre pensava em ter a nossa própria loja, não só entregar os produtos prontos, revender, né? Que daí veio surgiu a oportunidade da nossa primeira loja. Só que a gente não poderia largar tudo, o Maciel tinha um emprego estabilizado por algo assim, né? Então ele continuou no emprego dele e eu fazendo tudo sozinha. Final de semana ele me ajudava. Daí nesse meio tempo veio o Antônio, né? O Antônio tinha Foi seis fã. meses, 6 meses quando a gente abriu a primeira loja. Isso. E nesse meio tempo era um tal de costurar à noite para ir para a loja de dia. Empreender. É. É, Quando me perguntam assim, tô pensando em largar o CLT porque eu tô trabalhando demais. não. Meu Se amigo, prepara. fica aí. É. Posso te dar um conselho? Fica aí, Aham. então. Se é pra não trabalhar muito, É. fica. Sim. E a gente sempre foi muito pé no chão, assim. E nessa época a gente teve a ajuda da minha sogra, que foi quem, não, vamos colocar um negócio juntos. Uhum. E a gente entrou junto na primeira loja, só que ela não ficou acho que 6 meses, 4 né? meses. Em Quatro 4 meses meses com eu a comprei a gente. parte da mãe. Só deu. Deu um É, Tipo empurrão, assim, a vai que eu coragem. seguro vai qualquer coisa. que vai dar certo. É, isso aí. A gente começou a nossa loja com 4 mil reais da mãe e mercadoria que eu e a Indy já tínhamos. Sim, a gente já tinha. Então a gente tinha isso, a mãe, não, vamos que eu vou dar esse Uhum. aporte. A mãe na época deu, em 4 meses depois eu comprei dela essa outra parte, ficou só pra gente. Isso, ela deu a coragem, né? A gente É, entrou Deu. e ficamos durante uns 10 anos trabalhando de domingo a domingo. mais, eu acho até. Daí tu fazia a parte de Então, eu representação e trabalhava, aí. por isso que daí eu volto agora, né? Então, na época eu trabalhava como representante primeiro da Display, desde a Display já ali em 2006, Que foi quando. nós já começamos a pensar e a Uhum. esquematizar isso aí. Em 2012, a gente abre 6 anos. É. em 2012 a gente abre a loja, a primeira loja. E aí, em 2012 para 2013, se eu não. Isso, 2012 para 2013 eu troco a Display pela Daycon. Isso aí também foi uma certa aventura Uhum. que acabou me elevando muito, assim. A gente Sim. aprendeu muito durante todo esse período, sabe? E nesse período de 2012 até 2018 eu fiz essa vida dupla de estar na rua trabalhando como representante ou supervisor de vendas, todo esse período aí que eu estava aprendendo. E durante o final de semana eu trabalhava sábado o Sim, dia todo na dava. loja e domingos, todos os domingos de todo esse período, a Indianara estava na loja. Todos, Todos. sem Daí, exceção. pra gente não deixar o Antônio, porque no sábado, a gente conseguia. Ele ficava na creche durante a semana, e no sábado a gente pagava sempre alguém pra ficar com ele. É. Pro Marcel ajudar na loja, porque tinha Sim. movimento. E nos domingos, pra ele ter mais contato, daí ficava com o Marcel e eu ficava na loja. E também No outro porque tempo. não dava para pagar funcionário, né? Não dava para pagar folga para o funcionário. Então a funcionária trabalhava de segunda a sábado e Uhum. domingo é em dia para ela não ter que ter folga ou Folga durante a ter hora semana, extra e tudo porque daí mais. durante a semana eu tinha que estar costurando, não podia estar na loja É. pra. E aí, enfim, a nossa vida vem dessa aí. Um ponto é que eu sempre entendi, e isso é um fato, que a gente conseguiria muito crescer
se a gente estivesse junto. Eu sempre entendi que o meu lado completaria o lado da Indianara, o lado dela me completaria, e que a gente poderia, se eu quisesse ter algo meu, se eu quisesse Tinha que ser. empreender, tinha que ser assim. Tem que ser. Sozinho é muito complicado, né? Então, aí já tá um dos pontos. Muita gente é meio contra a trabalhar em casal, Sócio. trabalhar em Aham. família, sociedade e tudo mais. Realmente não é fácil, não é simples. Tem um ponto que a gente passa ali que é complicado, que é a hora que eu saio da minha empresa e venho trabalhar fixo ali. E não tem como misturar também, né? Não tem como não misturar. Não Impossível, misturar. não Tipo, misturar. CPF, não vamos falar de trabalho em casa. Cara, a Impossível. vida é isso, É né? isso, Então, É, né? A gente se depara, quando vê, a gente já tá falando da não tem empresa. como. E não existe um botão, né? Entrou por Não, dentro de casa e É outra desliga. não. pessoa, né? Exato. Então é impossível. Mas assim, foi quando eu sempre identifiquei isso, que se a gente estivesse junto, a gente teria sucesso. A gente vai lutar, a gente vai trabalhar muito, mas a gente vai ter sucesso. E assim, graças a Deus, a gente teve algum sucesso até hoje, né? E vai ter mais, né? E Tá só no começo. com certeza vamos ter mais. Imagina de abril em 14 oficialmente. 12. 12. 12, 18 que vocês assumiram 100% que tu, Juntos. né, juntos. É, Cara, é pouco tempo, né, se tu for ver. é. É Em pouco tempo. 2012 a gente abriu com faturamento, daí foi indo, foi indo, foi indo. Em 2017 a gente deu um boom, a gente estourou. Nesse período a minha irmã trabalhava, a Morgana, né, trabalhava com a Indy, ajudava na loja, a Não. Morgana engravidou ali e eu já tinha tomado a decisão que eu ia sair da Daycon. Só porque eu tenho muita gratidão, tive muita gratidão pela empresa e tenho até hoje. Ontem a gente estava com a galera da Daycon reunido, a gente Que massa. nunca perdeu Esse Sair vínculo, de né? portas vínculo. abertas, né? Sim. Total. É. E daí, quando eu tomei a decisão de sair, que realmente a Indy já não estava mais dando conta de fazer tudo sozinho e tal, e tinha, claro, a minha irmã, mas ainda a minha irmã ia sair, eu falei que ia sair, mas mesmo assim, eu tomei a decisão em agosto de 2017 e saí em fevereiro de 2018. Fiquei preparando a 5 meses, equipe, né? moldando, ajustando as coisas para que eu saísse com tudo organizado, né? Tá, ô Marcelo, e o que que lá em 2006, talvez, o que que te mostrava assim, Indy, isso é um negócio que nós vamos ter que fazer? O que que era o que tu via assim que, cara, a gente tem que transformar isso num negócio, tem que profissionalizar. Eu via que todo mundo falava muito bem do trabalho da Indy. Tipo assim, todo mundo. E realmente, elas trabalhavam muito. A Indianara e a Dona Zilda, que é a mãe dela, quando elas tinham a facção juntas, que tudo começou depois elas tendo essa facção, depois a Indianara acabou ficando com essa facção sozinha. Elas eram muito procuradas e elas trabalhavam muito, assim. No período da facção. A Indy e elas sempre foram muito aguerridas. Eu chamo elas a família da Indy, ela tem um clã de eu chamo de Pereirão, sabe? É o que faz tudo. Aham. Lá em casa quem tem a caixa de ferramenta é a Ah, não, Indianara. então lá é onde então, a Renata também, ela fala pra mim, ela já sabe que nem a gente se mudou agora, né? Aham. Aí ela falou assim, ó, a casa lá é top e tal, não sei o quê, tem uma grama na frente, daí eu falei pra ela, beleza, mas assim, eu não me chama pra cortar grama. Não, eu não. Essas coisas. Não é Tanto Eu, comigo. olhar, pref- a grama vai eu estar prefiro cortada. sentar no computador e ficar mais tempo ali trabalhando do que cortar grama e trocar lâmpada e desentupir não sei o quê. Não, isso aí não é pra Não mim. é pra mim, não é Não. pra mim também. É. Eu não sei. Mas a Indianara assim, ela e a Dona Zilda, o irmão dela também, eles são muito assim, eles sempre foram muito Botar a braçal, mão na massa. eles sempre acharam as soluções. E lá atrás, quando muita gente ia procurar, elas trabalhavam numa garagem com telha de brasilite. A garagem não tinha 1,5 m, sei lá, de altura, era bem baixinha. Nossa. E elas costuraram, Forno a eu lembro lenha. muito, era um forno, Dá pra fazer pão, pizza. botasse um ovo, fritava no telhado. A gente colocava uma Elas, mangueira com água pra pra ir costurar de dia, era uma mangueira com água pra Pra dar irrigar uma. pra Que loucura. acalmar. Ou senão a gente ficava de dia, não tinha como entrar e costurava à noite. E costurava muito, assim, e costurava moletom nessa época. Então, tu Que é imagina tu verão, costurando costura inverno. pelo num calor enorme, sem ar-condicionado. Sim, era na raça. Então, tu olhava aquilo, eu olhava aquilo, eu falava, não tem como a gente não vencer junto, Não tem como dar porque errado. ela tem um baita talento e ela é muito aguerrida. Então, e eu também tenho as minhas virtudes, que é trabalhar com vendas, que é estar ao lado de pessoas que estão me ensinando, estava buscando esse conhecimento. Então, tipo assim, é juntar essas duas coisas, encontrar os produtos e trabalhar, não tem como dar errado, né? Pô, eu ouvi esses dias Eu ouvi o podcast e. Do Joel com o Marcos Paulo e o Pablo Marçal. Uhum. E o Marcos Paulo, ele é 26 anos e já é estourado e é um gurizão fora, se a cabeça dele não é normal. E ele comentou um negócio que eu achei muito bom, assim, que intensidade distorce tempo. Então, é muito isso, assim, que nem uma coisa que eu sempre falei pra Rê também, né? Amor, eu não sei quando que vai dar certo. Mas, tipo assim, na frequência que a gente tá fazendo, uma hora vai chegar. Então, é muito isso, né? A gente já vê que, cara,
Não tem como dar errado, uma hora ou outra vai Claro. agora é muito isso, né. Sim. E daí é isso, é a intensidade, a frequência, o quanto a gente bota de força, né. Até falo muito com o pessoal que me pergunta assim, é difícil a gente conseguir começar um negócio conciliando com o outro, porque tu não consegue dar a Muito. velocidade que tu quer colocar, né. E às vezes não dá certo exatamente por isso, que tu tá representante Uhum. e eu preciso olhar lá, não consigo e tu não consegue fazer nenhum nem outro mais ou menos. Exatamente. Então, mas cara, a vida de empreender não é fácil. Não, nem um pouco, nem um É, pouco. uma das coisas que a gente conversa muito é que, tipo, a gente olha pra trás e vê quanta coisa a gente já passou, sabe? Só que é isso, nunca faltou essa vontade de querer É. mais e É, mais. E às vezes a gente se depara conversando, como tá bom. Não, não tá bom, sabe? A gente quer mais, é. quer mais. Inconformados. É. Que é É que assim, sempre, como a gente vive na loucura, né? É sempre uma correria. E quando tu tá com a cabeça parada, começa a vir um monte de projeto, né? aham. E aí, cara, um desses Nunca sempre para. encaixa e tu acaba É, nunca Aham, parando. nunca para. Nunca para, nunca sim. para. E eu acho É, que o ano 2022 para 23 a gente fez uma promessa. Esse ano a gente não vai investir em nada, a gente não vai fazer Eu nada. lembro disso. É, é. Tu me falou. a gente não vai investir nada, não vai Foi o ano que eu mais nada. investi. E foi daí esse agora final de ano eu conversando com um amigo que eu compartilhei isso com ele, ele falou: "Mas foi o ano que eu mais vi stories teu de Aham, construção, que aham. isso?" Tipo, É, não dá pra prometer, porque tá no sangue, é da gente de estar é. cada vez procurando mais, sabe? Esse é o propósito, eu acho, né? Acho que cada um tem um propósito. A gente acredita muito no plantio, né? Se tu planta o bem, tu colhe o Uma bem. Tu hora vai vem. colher, uma hora vem. Então, Vai assim, eu E colocando, vejo. quanto mais planta, Mais, uma mais tu mais vai vai a colher. colher. chance de colher lá na frente é É. grande. É. Então eu acho que a gente tem colhido, tem plantado bastante e a gente está começando a colher, assim. Ano passado a gente ainda plantou muito, a gente já plantou uma nova loja, a gente plantou um novo E não galpão. foi um ano bom. Não, foi um ano complexo, assim. De muito Foi ano, trabalho, assim, foi né? para nós. Eu acho, Marcel, pra contextualiza o que a Univip faz, acho que é importante pra quem tá Tá. vendo, Uhum. que é legal, né. E eu acho que é importante também comentar sobre os desafios o que a gente vinha falando antes, do que é trabalhar com moda. Acho que é bem um Sim. ponto bacana. Então, a Univip, na verdade, não é legal falar da Univip sem falar da Universo VIP, né? A Isso. Universo VIP é uma loja que existe nas Termas do Gravatal há 12 anos já. E essa loja vende roupa básica, vende muito focado em moletom, camisetas básicas, sempre focado em qualidade, né? Em produtos de alta qualidade, Já alto conforto. já vou até fazer um jabá aqui. Quem compra a camisa da Reserva, essas marcas tudo aí, cara, se comprar aqui, vai por mim que é melhor. É boa. É Eles muito têm a boa. manha. Então, a gente se especializou nisso, né? Em fazer coisa básica, entender a O melhor básico bem matéria-prima. feito, né? Isso, a gente chama, né? O pão francês, né? O pão d'água tem que ser bom. Se a padaria tiver trocentos bolo lá, mas o pão d'água for ruim, ninguém vai Não adianta comprar nada. bolo. Uhum. Tem que ter o pão d'água. Então, a nossa camiseta básica, a nossa linha dry fit, a nossa linha de academia também é bem boa. E a gente foi construindo isso. Até que chegamos na Univip. Como que a gente chegou nisso? Uniformes, né? Também era um programa de uma procura, uma necessidade que a gente via. As pessoas elas procuravam a gente porque a gente tinha fábrica, então para fazer uniforme escolar, uniforme de terceirão, uma outra empresa já procurava a gente. E eu trabalhei muito tempo no varejo. Eu trabalhei muito tempo atendendo bar, lanchonete, Sim, tinha supermercado, e tal. relacionamento. E essa galera eu via, ninguém tinha uniforme. Era todo mundo informal. E por que que esse pessoal não tinha uniforme? Porque o cara que vende uniforme não vai lá atender eles. Sempre É, barra na a quantidade, né? quantidade mínima todo mundo tem. Então a gente construiu uma empresa que vende uniforme sem quantidade mínima. Por quê? Primeiro porque a gente quer atender todo mundo. Esse é o nosso principal negócio. A gente quer atender todo mundo porque a gente realmente ama empreendedorismo. A gente ama empresa. A gente começou de baixo. A gente sabe como é difícil. Então a gente acredita que uma manicure tem que ter o seu jaleco. Ah, mas sou sozinha. Beleza, compra o teu jaleco, compra duas t-shirts Uhum. e vai bater uma foto com a tua marca. Tu é digna de ter uma logo, tu é digna de ter um espaço legal. E a gente tem isso como veia, né, do nosso negócio. Hoje, a Univip já atende Do várias pequeno ao outras grande. empresas. Hoje a gente já está do pequeno. A gente começou mesmo no pequeno, mas hoje a gente está do pequeno ao grande. A gente atende já atendeu multinacional, a gente atende algumas empresas aqui da região bem grandes mesmo, com grandes volumes, mas jamais sem perder a essência do sem quantidade mínima de peça. Então, a Univip hoje é uma empresa que vende uniforme sem quantidade mínima de peça para poder atender todos os tipos de negócio
do nosso Brasil. Eu acho que eu nem me vejo mais regional. A ideia é a gente ser nacional. Que isso, hein? Papito, resolve essa bronca aí. É, Eles querem ser nacional. já já. É. Não, mas é legal assim, porque isso é uma coisa que daí conecta muitas coisas, daí a gente, né, começa a ligar alguns pontos. Por exemplo, a RG surge de uma necessidade minha de não ter grana pra pagar uma empresa grande pra fazer eu crescer, e no fim eu acabo, cara, eu vou estudar isso e comecei a atender pequenos. Então é bem propósito, né? Começa, cara, putz, eu sofri isso, não quero que as pessoas sofram, ou se eu puder de alguma forma transformar isso Uhum. numa entrega legal, acho que é bem bacana. Tá, e sazona... Vai. Tem mais um ponto. O meu primeiro uniforme da empresa era horrível. Era horrível. Horrível mesmo. Ele era Uma muito lona. quente. Ele era muito quente. E a nossa região aqui, quando é verão, é É, verão. verão. Então, tipo assim, dois pontos. Eu achava feio e eu achava quente. Quem é que Então, fez ele? eu não sei. Na época faz Ah, o muito teu tempo. O uniforme, primeiro o que tu uniforme usava da da... minha primeira Ah, empresa. tá, tá, Eu tá, tá, nem tá. pensava em ter uma empresa de uniforme. Mas naquela época, o uniforme que eu utilizava era muito quente e feio. Eu lembro certinho, era uma camisa azul com uma calça marrom. E eu tinha que usar Nossa um senhora. sapato preto lá. Enfim, eu não me sentia confortável. Eu me sentia feio. Então, mal vestido, assim. E, e como eu falei, a questão do calor, cara, aquilo te assava, não era legal. Então, o nosso propósito também é esse. A gente sempre bate na tecla de que o colaborador, independente do cargo que ele ocupa, ele não pode ficar feio, ele não pode se sentir mal para passar na padaria ou no mercado para a esposa. Passa na padaria, compra pão que acabou aqui. Bah, se o cara se olha assim, tá com uma calça larga, Não uma vai dar. camisa feia, uma peça suada, ou uma peça que causou mau cheiro. Enfim, uma série de coisas que acontece, mas que no nosso propósito, uniforme é a mesma roupa que tu usa para sair. Então, a nossa matéria-prima, a nossa qualidade de uniforme é baseado nisso também, nesse propósito. Não só atender todo mundo, mas atender todo mundo com qualidade, com diferença. Porque nesse ramo é muito preço. É muito, o mais barato vence, ou então é o mais rápido de produção, Uhum. ou então a pior matéria-prima. Não é o caso da Univip. A Univip trabalha com outro segmento, com esse segmento de conforto, de qualidade. E sobre os desafios da moda, deixa pra gente. Deixa pra gente. Então, é diário, né? A gente sempre está em busca do melhor produto, para estar atendendo todo o que a pessoa vê e encontra, a gente sempre acaba se adequando. Uma das coisas que a gente sempre treina os nossos vendedores é para estar procurando saber a área que vai ser a, usado aquele uniforme, né? A gente Uhum. entende que quem vai estar no escritório é diferente de quem vai estar na produção. A gente enfrenta isso na fábrica. Uhum. Os nossos funcionários, quem está na produção é um tipo, é uma dry fit para o calor, ou para o inverno uma térmica. Já o pessoal do escritório, uma camisa, uma peça mais alinhada. Então, eu sempre procuro estar estudando essa parte para estar mais confortável possível, né? E matéria-prima a gente passa por testes, então chegou a matéria-prima, se a gente aposta em um produto novo, essa peça primeiro é feita uma peça piloto, testada, passa por uma série. Tem produtos que não passa, a gente já faz toda uma parte de devolução. E sempre buscando, né? Atendimento a representantes. A gente já tem os nossos representantes fixos, que é quem já deu certo a matéria-prima. Uhum. A gente tem um estoque para que o cliente gostou da peça, a gente possa estar fazendo uma reposição também sem quantidade mínima. Então, é bem desafiador essa parte de produção quando se trata de produto, repetir aquela peça, né? Bacana. Se eu perguntasse hoje pro Maciel, qual é a maior dificuldade hoje do Maciel como gestor? E depois eu vou perguntar pra gente. Vai Então, pensando, a gente. nossa, nesse momento, né, no atual momento que a gente está enfrentando, como a gente até vinha conversando aqui no bastidor, é treinamento, é pessoas, é a gente passar o bastão, né, a gente, como a gente veio falando, graças a Deus a gente conseguiu um sucesso, a gente conseguiu crescer, num ano extremamente desafiador, a gente investiu muito e ainda assim a gente cresceu, evoluiu muito em vendas, é, e isso tudo é muito complicado, tu treinar pessoas para ir te substituindo, né? Porque as tarefas que antes eram feitas por uma pessoa, hoje tem que ter cinco. E essas cinco muitas vezes não conseguem, eu não consigo nem
parar para treinar essas 5. Então, às vezes, a gente vai protelando, não, vou segurar, vou fazer ainda, eu ainda vou pagar essa conta, eu ainda vou fazer a entrega, eu ainda vou fazer, sabe assim, a prova, e aí aquilo vai acumulando, no fim tu fica o entregador mais caro, tu fica o financeiro mais caro do mundo, tu fica tudo mais Tu é caro. Tudo. tu é o custo mais caro da empresa, tá em ti. Tu é o funcionário, tu é o melhor funcionário, só E que o mais caro. o mais caro, Aham. e a empresa ela fica meio travada. Então a gente está nesse período de transição e entender que precisa passar o bastão, precisa começar a treinar, precisa começar a delegar e não delargar, né? E, enfim, o maior desafio nesse momento está nisso. Para mim também. O mais difícil é isso. É isso aí. Como eu sempre tive envolvida na produção, como a gente conversou na parte peão, o fazer, eu me deparo em fazer um planejamento da semana, tudo específico, quem vai fazer o quê, e quando eu me deparo no meio da semana, tá lá eu executando. Então, daí, na minha cabeça, eu tô dando uma Aham. o regredir, ao invés de olhar, de gerenciar de cima. Então, a maior dificuldade para mim é isso. E, principalmente, eu vejo, não querendo, que também não é difícil a parte do Maciel, que ele cuida mais da parte estratégica, mas na parte estratégica de produção, eu não estou conseguindo ainda exercer isso, o olhar de cima. Porque o Organizar. produção já é o produzir, o Aham. pôr a mão na massa, né? Então, esse ano eu tenho como propósito checklist e delegar sem Delargar. delargar, né? Tem que desenhar o Tem que processo. desenhar o processo e cobrar, né? Porque eu tenho um processo muito estabelecido para mim fazer. Na tua Agora, cabeça. na minha cabeça, eu sei o que tem que ser feito, mas a meta é chegar no final do dia e poder cobrar de forma numérica o que deveria já estar pronto, né? Porque lidar com o pessoal de produção é bem complicado mensurar o quanto poderia sair a mais. Acho que é o mais difícil, né? E no nosso, a gente ainda tem mais um propósito, né, nisso da Univip não atrasa pedido. Então, pelo fato da gente não atrasar pedido, a gente compra uma briga muito grande, né? Uhum. A Que gente muitas vezes não tem dá que colocar a mão pra, na massa, né? bota pra baixo do tapete, entrega no que vem. Sim. Né? O nosso propósito era parar dia 20. Desandou um pouco alguns processos, a gente parou só dia 22 porque a gente não ia deixar nada pra trás, a gente E não todo deixou. mundo teve que ir para... É, Porque o cliente final, ele tinha que receber naquele dia. Compromisso, né? a Tem produção acaba compromisso. trabalhando sob uma pressão também de organização, né? Uhum. Muito bom. Muito bom. Dificuldades. Tá, e aonde que a Univip tá nesse momento? Eu sei, né? Tô perguntando, mas eu sei onde é que ela tá. Eu sei que abriu loja em shopping, tá querendo inventar outras coisas. Quais os planos? Então, a gente abriu uma nova loja no Farol Shopping, né? Um projeto piloto ali, um projeto que tende a ser uma franquia. A gente está investindo nisso, trabalhando para Tá isso. validando, Tá né? Para validando poder isso mesmo. replicar. Validando em casa com dinheiro próprio. Isso aí é confiar no negócio. É verdade, a gente está validando mesmo a franquia. A gente tem um projeto de estruturar essa loja, mas ainda assim não é o definitivo. Eu quero também, a partir do momento que a gente tiver com a estrutura bem montada ali em Tubarão, a gente abrir uma outra loja em outro lugar que ninguém nos conheça, que ninguém saiba da nossa história, para entender o quanto aquilo realmente valida e como valida assim a nossa presença e o nosso nome, né? E que pode fazer em qualquer lugar do Brasil mesmo. Exatamente. A partir do momento que eu tiver isso, tiver um tempo de payback, tiver uma estruturação, a gente vai para cima nesse projeto de franquear e aí sim ficar algo bem parrudo, bem grande, né? Nesse momento eu vejo que a gente está numa transição real de chegar num limite de faturamento onde a gente ou delega ou fica maluco. Então a gente está nesse processo, está bem nesse meio assim. Só que o legal, o que eu vejo também da nossa parte é que a gente sempre ouve muitas pessoas, a gente troca muita ideia com todos os nossos mentores, vocês aqui da RG são um deles, e eu adoro conversar com todos eles porque eu acho que todo mundo tem algo para acrescentar, né? Então, nesse momento a gente está entendendo, pegando um pouquinho de cada um, pegando toda a nossa expertise, que querendo ou não a gente criou durante todo esse tempo, a gente apanhou muito. casca, Com né? certeza. Eu vejo... Costas Experiência. tão largas, né? Experiência. E eu vejo também que quando a gente conversa com esses nossos, que a gente tem como mentores, muitas vezes a gente só valida aquilo que a gente já conversou lá no nosso Uhum. secreto.
E isso é muito importante, né? Essa troca. Mas a gente vê que toda essa casca criada também nos impulsiona a buscar cada vez mais, a não ficar só satisfeito com o que a gente, com o raso, né? Com o que a gente já tem. Encoraja, Ir né? atrás, encoraja. Tipo, não é qualquer. Eu nunca vi nenhuma loja de uniforme em shopping, Nem eu. né? Eu já, em Tubarão, tenho uma boa. Agora tem a Univip. Também nunca vi uma loja de uma empresa de uniforme vender sem quantidade mínima e bater isso, né? E garantir prazo de entrega também nunca vi. Também não tem, a gente fez várias e o desafio é lançado, assim, a partir do momento que a gente fechou o pedido, a data está confirmada, se a gente não entregar, naquela data o cliente não paga. E é assim que a gente faz. E Se uma acaso das- tiver que comprovar o negócio, é assim que a gente É faz. assim que faz, é. E uma das coisas também que muitas vezes as pessoas não sabem o quão difícil é prometer as duas coisas, o Com sem certeza. quantidade mínima e o, Prazo de e entrega. o prazo de entrega. O Porque Marcel promete ainda que se vire. daí quando chega comigo, e eu que tenho que me virar, mas é muito desafiador, porque as pessoas elas não têm muitas vezes noção de uma produção, o produzir 2, 3 peças é muito mais difícil do que uma demanda de 10, 12. Sim, Porque é máquinas, troca toda a linha, toda a agulha, todo um ajuste. Então é muito desafiador pra gente o linkar as duas coisas e isso a gente consegue cumprir, né? E, Com assim, uma equipe enxuta, né? Que enxuta, vai ali, veste a camisa. Acho que esse é o que a gente vinha falando antes, né? É. A cultura tá a gente fez né, a gente teve um evento esses dias aí até sobre um pouco sobre isso, mas é o que a gente diz, né? A cultura é o grande diferencial das empresas hoje. As que não têm, Sim. Aqui não tem mais uma, cara. Eu acho que a gente tá num momento realmente de cuidar das pessoas. A gente, eu e a Índia, a gente passa por, muitas vezes, passou, e eu acho que ainda vai passar, porque aí a gente tá falando de pessoas, a gente lida muito com isso, porque como eu falei aqui, eu aprendi a amar o meu trabalho, aprendi a gostar muito do que fazer, do que eu faço, a partir do momento que eu tive liberdade. A partir do momento que uma pessoa falou assim, cara, vai lá e faz. E falou bem assim pra mim, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um morto. E aí eu fui aprendendo essa essência e eu repasso isso pra nossa equipe. E muitas vezes as pessoas, elas confundem a liberdade com libertinagem. libertinagem, exatamente. Então, esse é um outro desafio. Porque eu sempre deixo claro para elas, se for pra gente trabalhar num ambiente ruim, com chicote na mão e tal, cara, eu prefiro não ter. Aí eu vou trabalhar de empregado. Não é a minha essência. Até falei a gente conversou muito sobre, no ano de 2023, como a gente teve que aumentar a equipe, como a gente mudou, teve mudança de pessoas, teve mudança de local, a gente passou por alguns percalços, assim, de pessoas com atrito, com fofoca, com briga, sabe, assim, com várias diferenças. E a gente tentou se portar de um jeito que a gente não é. E a maionese quase desandou. Porque, cara, quando tu perde a tua essência, sabe, tu entra num campo que tu não sabe o que tu tá fazendo, né? Então a gente voltou para nossa essência, a gente inventou o VIP Coffee, a gente inventou outras metodologias de cuidar das pessoas e a gente voltou pro nosso padrão, pro nosso propósito, que é cuidar de pessoas. Porque, cara, se não for para ter uma galera engajada, feliz, rindo, brincando, Largo divertindo, tudo cara, e vou... larga. É que como a gente não consegue estar muitas vezes na ponta, no final, como que a gente vai entregar um produto com excelência para o nosso cliente com pessoas trabalhando ali sem gosto, sem vontade, sem amor no que faz? Então, essa não é a nossa essência. É fazer com que aquela pessoa ela comece e termine um produto com excelência e para chegar no cliente final aquele produto com a energia que merece. Pra não perder a base, né? Na Isso. verdade, eu acho que essa é a grande preocupação de quem tem, talvez, esse princípio ou esse valor, não sei, que é uma preocupação que eu tenho também. À medida que tu vai escalando, tu enxerga até uma ponta do negócio. Depois tu só vê ou quando dá problema, ou se tu consegue, de certa forma, mitigar. Mas é uma preocupação, acho que todo empresário que tem esse valor cara, tá, como é que eu vou garantir que eu saindo de lá vai ser feito como eu faria se eu estivesse lá? E eu acho que esse é um desafio monstruoso, né? É legal a questão do VIP Coffee, acho que é importante tu falar que foi uma iniciativa bem legal, porque a gente vem falando muito de cultura, a gente vem falando muito sobre processos, padronização, escala, porque apesar de a RG ser um fornecedor, posso dizer assim, da Univip,
a gente troca muita ideia, muita experiência. Então, a gente, querendo ou não, apesar de nichos diferentes, estrutura diferentes, porque eles têm produto, a gente é uma parte de serviço, a gente tá em momentos muito parecidos, É. que é o momento de escala. E geralmente tu escala com pessoas, não tem muito pessoas e processos, né? É. Então, é bem legal, acho que é importante vocês falarem sobre essa iniciativa do VIP Coffee, que eu acho que é bem importante para quem tá olhando, né, para engajar, para engajamento da equipe, para encontrar oportunidade na empresa que vocês não estão enxergando. Acho que isso é bem legal vocês comentarem também. Uhum. Quer falar sobre o VIP Coffee? Então, o VIP Gente, vai. Coffee, ele veio justamente depois desse tumulto que a gente teve na empresa. A gente tentou juntar mais as ideias, ouvir as dores. Então, o VIP Coffee, ele acontece toda terça-feira, das 9 às 9h15, já é todos os dias o café. Daí, nas terça-feira, a gente estende isso até 9h30, 15 para as 10, para um bate-papo. Para ouvir as dores, as necessidades, muitas vezes coisas, soluções da própria produção para acelerar o processo, surgiu do VIP Coffee, assim, elas nos trouxeram as ideias, desde como a gente já conversou, a melhoria de uma máquina, a troca de de tudo, assim, eu acho que o Marcel, a questão, nos últimos dias, nos últimas terças, a gente conseguiu também conversar mais a parte pessoal Isso. delas. Engajar também. Engajar, a gente teve alguns convidados especiais, como psicólogo, então tudo isso elas vão se sentindo importante na empresa, né? Muitas já falaram que, tipo, é o momento que elas mais se entregam, mais conversam, coisas que muitas vezes não tem em casa, né? Sim. Ele veio muito pra gente fortalecer o clima. O Pra clima, gente, manter a a constância. gente veio num momento conturbado de pessoas. Mas é que vocês fizeram muita coisa, né, cara? Foi muita coisa. Tipo, Foi a mudança troca uma loja, vai pra outra loja, É. muda a fábrica, pega a fábrica, abre o shopping. Cara, É, muita foi coisa. muita E uma coisa. das coisas que a gente tinha era uma coisa nossa, assim, de muitas vezes resolver os problemas só nós, é de não dividir o futuro, Uhum. Isso. sabe? Isso é uma. A gente não dividia o futuro. A gente ia ali, criava nossos planos, pensava tal, e ia tocando o barco. E elas não sabiam para que direção elas estavam indo. Uhum. Hoje a gente deixa muito claro no VIP Coffee, em qualquer outra conversa que a gente tem com elas, qual a direção. E é para lá que vocês querem ir junto, então vamos remar junto. É isso aí. Sabe? Isso. E o VIP Coffee, ele é isso. A gente notou assim, ó, no rosto, na alegria não só da terça, mas de todos os dias elas chegando com o mesmo propósito, sabendo que eu quero chegar lá na frente com eles. E quando veio ali o shopping, quando a gente dividiu com elas esse sonho, esse plano, elas, meu Deus, elas se sentiram importante, vieram, no dia da inauguração a gente pode levar a família. Então ali a gente viu o quanto importante aquela meia hora não é gasto, Não. é Investimento. ganho, é Baita. investimento, Investimento. sabe? Teve um caso muito legal, cara, que aconteceu esse final de ano aí. Eu chamei algumas pessoas que eu entendia que elas ainda precisavam de mais postura de liderança dentro da empresa, que elas têm essa moral para isso e, enfim, eu chamei algumas pessoas para a gente trocar essa ideia, para a gente conversar, tentar melhorar e eu fiz um desafio para cada uma dessas pessoas para a gente iniciar o 2024, né? Para que elas saíssem pensando naquilo. E uma das nossas colaboradoras, ela me deu um relato e ela está conosco já faz 4 anos. 4 Amanda, anos. 4 anos? 4 anos. A gente tem um relato de uma colaboradora que ela passou num concurso público efetiva de uma prefeitura e ela Não não foi. foi, cara. Ela negou. E E ela ela não só foi. contou isso pra gente depois. E ela assim, não falou sabe? isso antes, ela falou que ficou pensando durante um mês e tal, e depois ela acabou falando isso. Cara, isso é emocionante. Eu falei pra ela, cara, eu tô emocionado, porque, e olha, ao mesmo tempo, e olha a responsabilidade que a gente tem, né? Com certeza. Quer dizer, pô, a gente tá no caminho certo e a gente não pode voltar Aham. atrás. É isso aí. É esse tipo de É responsabilidade o plano A que que tem que faz. funcionar. Exatamente. E uma das coisas Não que me tem como voltar chamou atrás. muita atenção, porque essa conversa que o Marcel teve com ela foi sozinha, e me chamou muita atenção foi a atitude que o Marcel teve dela, porque assim, hoje em dia quem não é empreendedor quer uma estabilidade, né? E o Marcel, a resposta que o Marcel, aqui dentro tu passou, tipo assim, tu também tem estabilidade aqui dentro, né? E o porquê não os outros empreendedores não passar isso? Porque qual é o funcionário que não quer uma estabilidade? Todos. Tá? E quem cumpre, quem veste a camisa da empresa, não precisa passar num concurso público para ter estabilidade. É só se sentir segura, é saber aonde vai, né? Aonde quer chegar. Eu acho que esse, na verdade, é um grande diferencial, assim, e daí às vezes a gente peca também, porque a gente fala o que a gente tá pensando, aonde a gente quer chegar,
Só que no meio do caminho a gente sabe que o vento muda. É, Sim. E daí a pessoa fica, mas não era pra lá que ia. Uhum. acontece. E daí tu tem que, Tão não, me mas olha deixando só. maluca. Mas olha só, não, mas a gente tá indo pra lá. Só que a gente tem que fazer essa curva aqui primeiro pra É. ajeitar. Mas eu sempre digo assim, eu acho que essa questão de quem está conosco comprar, estar conosco lá na frente também, fazendo esse tipo de atitude, é o que mantém, assim, a cultura da empresa, é o que faz a empresa ter... eh, funcionar, na verdade, né? Então, a gente vê alguns aqui, a gente teve uma avaliação... Não foi uma avaliação, foi uma... Eu não sei, foi um feedback de alguém, acho que foi num podcast, inclusive, do Eden da Riscato. E ele comentou, assim, o quanto ele consegue ver as atitudes que eu tinha quando eu tocava as coisas com o que o pessoal que tá tocando agora a conta, óbvio que eu fico por trás, mas querendo ou não, lá na ponta quem aparece são os guris, né, e as gurias também. Então, assim, o quanto a decisão é tipo assim, cara, não, beleza, olha só, a gente sabe que tá aqui, mas quem sabe faz isso, isso, isso. Sabe, a gente não olha só a grosso modo, a gente só é prestador de serviço, a relação comercial e tá tudo certo. Não, tem todo o envolvimento que eles conseguiram absorver, sabe? Então, eu acho que essa questão de cultura, e a gente tava falando disso também antes, né? É engraçado porque a gente tem dois mundos também. Tem o físico e tem o presencial, né? Quer dizer, o físico e o online, E o né? online. Então, enquanto vocês conseguem fazer isso, de reunir a galera e tal, eu tenho o desafio aqui de ter que ser online, tem que ser, tipo, é totalmente Reunião. diferente, Total. exatamente. Então, isso é uma dificuldade que eu encontro muito aqui. E que ideia que surgiu, tipo, assim, ideias legais desses encontros VIP aí, tipo, que vocês olharam e falaram, putz, meu, como é que a gente não tinha pensado nisso? Uma, assim. Veio a gente até já conversou, uma ideia muito legal é que eu tinha máquinas paradas, que para mim, uma hora eu vou precisar, e que a ideia veio delas de substituir por máquinas mais modernas, então, e nem me passava pela cabeça, Nem porque consegui olhar pra isso. nem olhar, e outra, quando tu tá dentro da bolha, é muito mais difícil tu enxergar o problema do que quando tu tá por fora, né? Com certeza. E elas enxergando isso, se não fosse o Vipcoff, elas nunca iam ter voz de chegar para mim, onde essa máquina tá parada há tanto tempo, vamos pegar essa máquina e ver se a loja que vende máquinas não pega negócio. Hoje a gente tirou 2 máquinas que não usava e colocou uma que dá muito mais produção, né? É. Então, isso foi uma delas, fora Processos de maneira geral, assim, tipo, de se a gente fizer mudar, assim é mais rápido, se a é, gente mudar isso pra lá vai ser um pouco melhor, bota um cavalete aqui pra mim não ter que levantar e não perder o tempo de levantar e voltar pra e buscar, voltar. o ferro, Coisa simples que, Coisa cara, quando tu simples. pega, tu bota na ponta do lápis o oxi, tempo que demora, meu Deus, é muito grande, assim. Imagina tu levantar da cadeira e sair a cada 10 minutos. Imagina tu não ter que mais levantar, porque a outra isso só passa e joga num cavalete. que vai Outra coisa legal também é porque a gente faz um sorteio, que é quem vai ofertar o café da semana seguinte. Então a gente vê todo o engajamento da dupla, porque é Uhum. sempre duas, né? Tem os meninos também, então o engajamento do que, o que eu vou levar É. para compartilhar. Então, E acaba tendo interação, né? Como é um é, sorteio, às vezes pega duas pessoas que Sim, não nem têm se não é do afinidade. tem mesmo que falar. setor, E Não tem elas que são fazer. obrigadas a falar. Aham. Então hoje a gente finalizou o ano com completa afinidade. Com todo entre mundo os sabendo das setores. brincadeiras, todo mundo realmente na mesma vibe. E esse tipo de, não vou dizer atividade, mas vocês tiraram isso de algum lugar? Como é que vocês buscam esse tipo de conhecimento? Tipo, cara, eu vou buscar alguma coisa pra fazer, pra melhorar a cultura. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês se educam ou se atualizam? Cara, falando do VIP Coffee, surgiu. Falei, cara, vamos deixar o pessoal falar, vamos trazer elas mais pro jogo. Eu senti que só uma mudança de postura não convenceu, sabe Uhum. assim? A gente apagou um incêndio Incêndio. aqui, mas as chaminhas ficaram Sim. ainda. E aí eu falei, não, cara, a gente tem que começar de uma maneira um pouco mais intencional, a botar elas a conversar umas com as outras, assim, que elas entendam até o ambiente ficar leve. E foi indo, até que realmente, por exemplo, uma pessoa trouxe um baita prato e a outra desavença dela comeu, adorou e perguntou como que faz isso? E Uhum. aí E aquilo foi. começou a... Um negócio nada a ver. É, Exatamente. Então, assim, veio e deu certo. Né? Tem coisas, a gente acredita muito em Deus, então tem coisas que Deus coloca no nosso caminho para Ele dar a direção, né? E a gente só obedece. E eu, particularmente para mim, me abastecer de informações, né? Porque isso foi uma das coisas que eu mais senti diferença quando eu passei a ser empreendedor de quando eu era colaborador, né? Uhum. Porque o que acontece? As empresas que eu trabalhava, que eu representava, que eu supervisionava, eram todas multinacionais,
campeãs de venda. Uhum. Todas eram primeiro lugar no seu segmento. Então, o que que acontece? O que que essas empresas fazem? Elas te dão a informação mastigada. Uhum. Então, eu sabia, por exemplo, que na época a Nissin representava 70% do mercado de macarrão. Não instantâneo, de macarrão. Imagina. Então eu tinha que, lá no mercado, chegar pro cara, mostrar aquilo ali, é uma pesquisa, e aí é muito mais fácil da gente negociar. Agora, Tinha como que eu vou. números, É, eu né? tinha Era números. Agora, como é que eu palpável. vou falar de roupa? Se eu não tenho essa informação? Então eu tenho que buscar essa informação. Aí, diante disso, eu comecei a seguir muitos mentores. Parei de seguir muita gente que não me somava e comecei a seguir muita gente que me soma. Então, se eu quero aprender a liderar, eu tenho que estar seguindo líderes bons, eu tenho que estar vendo podcasts bons, Uhum. eu tenho que me também não só isso, eu sou meio contra esse negócio de só fazer, só viver no network. Tu tem que Uhum. ter muitas amizades boas também, que são cultivar antigas também, eu acredito nisso. Mas eu acho que tu também tem que estar rodeado de pessoas boas. Hoje nós temos algumas pessoas que a gente por si só troca ideia e aí acaba me trazendo novidades. Por exemplo, Uhum. a gente trabalha com a RG, tu fosse para a Europa, me trouxe várias Uhum. ideias de Londres, que dali a gente consegue tirar algumas outras coisas que a gente Uhum. não tinha essa ideia. Uhum. Da mesma forma, eu vou, Noção de na nossa futuro, troca né? Aham. aqui, eu, sei lá, vocês já tentaram fazer algo Sim. parecido com o VIP Coffee, enfim. Aham. Então, essa troca também é o que me abastece muito, mas hoje, como a gente tá na mídia social, no Instagram, Olha tudo lá. tu olha Tu tudo lá. monta um ambiente que te Tu faz monta, sentido. tu monta Aham. um ambiente personalizado para ti. Aham. Eu realmente tenho cada vez mais feito isso, assim, tempo que eu perco, eu não perco mais dirigindo. Eu boto um podcast com Uhum. alguém que eu quero aprender e ouço aquilo ali e me abasteço. Porque eu não vejo mais jornal há muito tempo, TV. TV zero, Zero. Máximo um enfim, desenho. Ah, Agora é obrigado, Agora, né? não. Ter Antes já tinha, agora tem outro, né? uma mas Peppa ainda, rolando. Aham. então ainda escolhe, né? Antes tinha que esperar ali É. É, Hoje a gente escolhe o que quer ver, né? E também é legal que tu não te abastece de notícia ruim, né, cara? Tu fica muito focado no que é pra dar certo e o resto tu deixa um pouquinho de lado. E muitas vezes o pessoal tá falando de uma notícia que, cara, todo mundo sabe na roda e eu não sei. Eu também fico nessas vezes. Eu Ah, assim, tu viu tal coisa? Deu. não sabia que tinha acontecido, enfim. E me sinto bem, me sinto até privilegiado quando Uhum. acontece, cara, porque diz que a gente tá fora daquela bolha. É. Int. E tu? Alguma coisa diferente? então, do VIP Coffee, a gente Não, tá Não, falando. como tu te do. É, atualiza? quando você. Longe, né? Aham. Como tu te atualiza? Porque tu tem uma outra parada. Tu tem a questão da moda, tem a questão Aham. de ver. Porque a moda é aquilo, né? Existem as marcas que ditam a tendência, mas que a gente não sabe se vai realmente virar uma tendência. Isso. Então talvez seja até. Como que tu faz, assim? Eu procuro não ousar muito, porque o nosso pão Não. francês é o básico, então muitas vezes a gente quer inventar a roda e a roda ela tem que ser 100%, Só né? redonda, Só tá bom. redonda já É. basta. Então, eu procuro sempre estar olhando o final, a qualidade, para que a nossa básica degote redondo seja realmente o padrão da Uhum. redonda. E sempre procurando, mais a questão dos tecidos. Eu sou Tu olha mais pra saber o que tá para vindo. textura, qualidade, durabilidade, principalmente na linha de uniforme, né? A gente Uhum. tenta linkar o conforto com a durabilidade, porque tem coisas que às vezes Sim. não tem milagre, né? Ou é bom, Ou é ou bom dura ou pouco. dura pouco, não tem como, né? Porque muitas vezes no uniforme a gente encontra clientes que querem uma armadura, não dá. Chega mas o meu uniforme não dura um ano. É porque tudo tem uma certa resistência. Então, eu fico mais ligada nessa questão de produto mesmo e desenvolvendo o básico bem feito. E hoje a minha meta para 2024 realmente é o tempo, é o cronometrar a nossa capacidade de Conseguir. produção Uhum. para mim poder me desvincular um pouco da fábrica e realmente estar com a minha cabeça focada na estratégia disso, de produto, de, de estação, porque como a gente estava conversando, a gente tem estações de alta e Uhum. baixa. Produzir inverno é muito difícil, é muito demorado. E o tempo que eu gasto em produzir 100 dry fit, eu vou estar produzindo 20 jaquetas. Sim. Então tem que ter toda essa estratégia de tempo, de se antecipar com o inverno. Então, em 2024 eu quero me focar nisso, assim, na parte de tempo, Atualização. de Legal. atualização do tempo, assim. Se tivesse que elencar, não digo 3, mas pontos chaves da Univip.
da história da Univip, assim, que você fala, cara, isso aqui foi um negócio que, putz, deu um puta salto. Da Univip. Cara, Da Univip, vamos ou a lá, empresa como um eu todo. tenho certeza que o nosso ponto de, eu li uma vez um livro, indico, o livro do Flávio Augusto, chamado Pontos Ponto de de inflexão. Inflexão, que é o que eu levo nesses pontos aí, né? E com certeza teve primeiro a decisão de ter a empresa de uniforme voltada para sem quantidade mínima e tudo mais, mas a Univip, quando ela começou sendo um digamos que um complemento das nossas lojas. A gente não tinha essa ideia de que ia tomar a proporção que tomou. Os Uhum. olhos não eram voltados para ela, Não, né? ela era um Era um complemento. plus. Ah, vamos Porque vinha trabalhar aqui. demanda, tipo assim, tá, não fazia, mas vou fazer então. Tipo assim, na época eu lembro que a minha projeção para o primeiro ano era a gente vender 10 mil por mês, assim, de uniformes. Era um Nossa, plus. Pode falar o número? o faturamento hoje é mais do que isso é mais do que a minha projeção no ano, no mês, assim. Aham. Então é bem maior. Enfim, acabou dando muito certo. Mas um ponto de inflexão muito grande para nós foi a pandemia, né? Então a nossa grande virada de chave foi a pandemia e aí a gente tem uma história muito legal aqui para contar que eu sou obrigado a compartilhar, que é relacionado a Deus, né? Que ali a gente começa a entender realmente os sinais, os impactos de Deus na nossa vida e as direções que Deus dá, né? A gente começou a gente, para deixar bem claro, a gente não conhecia a RG Mark nesse momento. E a gente tava com a Univip começando, se arrastando ali, começando devagarinho, A engatinhando, né? gente tinha um Instagram, né? Nós Instagram tínhamos um com Instagram 600 Não, seguidores. Olha. tinha 482 seguidores. Eu nunca vou esquecer. Quando a Índia assumiu, porque a gente tinha uma menina que cuidava e a Ela Índia fazia as assumiu com postagens. 482 ao estourar a pandemia. Uhum. Quando estourou Março de Março de 2020. 2020. Quando estourou a pandemia, o nosso grande brilho sempre foi a nossa loja, a nossa coleção de moletom completamente pronta e não tinha mais o que fazer, já estava comprado. E a Na gente só loja tinha que abastecida. vender, estava na loja abastecida, ensacado e estampado, Esperando o inverno. esperando o inverno Esperando o chegar. inverno. Já E estava isso até começando já a tinha vender. sido, estava sendo produzido desde outubro, novembro De do ano 19. de É, 19. Então é todo um tava, tava, investimento para ver lá na frente. tava prontinho para vender, né? E daí naquele momento estourou a pandemia, 2017 e 2020, 2020. aliás, 17 de março de 2020, por isso 17, Uhum. 17 de março de 2020 estourou, a gente foi obrigado a fechar as lojas, não sabia que ia tomar a proporção que ia tomar, mas enfim, fomos para casa e a nossa fábrica naquele momento era do lado da nossa casa e eu e a Indy não tem Todo mundo, né? não tem A como. galera tava todo mundo Sim. apavorado, né? Não tem impossível, né? Tu não, é algo que tu nunca viu, né? Uhum. Então a gente tava desesperado, essa é a palavra, o que que vamos fazer? Mas no outro dia a gente acordou cedo, foi contar estoque, imaginando que aquilo ia durar uma A gente semana. queria ocupar a cabeça, É, né? E, tipo, vinha uma luz, porque a nossa grande preocupação era de não perder o nosso time, né? A Com nossa certeza. é, equipe. Sim. Por mais que era era bem, muito que era bem enxuta, menor, né? Na época nós tínhamos dois vendedores na loja, uma tinha falado que já ia sair antes da pandemia. Sim, já Quando Uhum. deu a pandemia, eu ainda fui lá e perguntei, tem certeza? E ela teve a certeza e foi, até hoje a nossa amiga. É, o... Aí ficamos com dois vendedores e duas pessoas na fábrica. Uma estava na experiência, essa saiu e o resto a gente manteve. E eu deixei muito claro para todo mundo, ó, galera, eu não garanto o salário de vocês, mas ninguém vai ficar sem conta para pagar. Sim. A conta nós vamos dar um jeito de pagar. Então, dali a gente foi se virando muito. Mas assim, o que aconteceu foi 2 dias após essa parada, no dia 19, eu e a Indy contando estoque lá, trabalhando, como eu falei, imaginando que aquilo ia acabar. Nós recebemos uma ligação de um cliente que é muito especial para nós até hoje, de muito longe, nunca falei com ele pessoalmente, que é o Calu, ele é de Mato Grosso do Sul. Tá, tem que pegar o avião e ir, né? Tem que ir lá agradecer ele, Porra. pessoalmente, com certeza um dia eu vou, cara. E aí o Calu me liga, querendo uma remessa de uniforme. Ele já era cliente ou ele. Não, Não, não. ele não era cliente, nós não fazíamos tráfego pago, nós não tínhamos. Nada A assim, gente né? tentou se encontrar. Eu perguntei, Calu, como que tu encontrou a gente? Ele falou Nem sabe. pela internet, Não, diz ele ele. falou pela Pela internet. internet, mas como a gente botou Google, não encontrou, botou Instagram, não encontrou, botou Facebook, não Porque encontrava. a gente não era posicionado, né? Sim. E ele me ligou com um sotaque, né, do Mato Grosso do Sul, bem diferente do nosso, eu achando que era trote aquilo, e foi indo, e a gente foi negociando, e tudo parado aqui, mas lá não tava, porque aqui foi o primeiro Ah, estado foi que o primeiro. parou, né, que fechou. E lá parecia que a coisa tava andando normal.
E aí até que eu falei, cara, eu até posso te vender e tal, mas eu preciso que tu pague antecipado, porque a gente tá tudo fechado aqui, não tem segurança nenhuma, e a gente inclusive E tá, a gente tinha matéria-prima em tá casa. tinha Só que o a gente tinha um produto. medo, né? Óbvio, né? Achando que era trote. Não, vou É. tomar o galo, Vó, certo? Ah, tipo, tinha tudo já pra tá ser, né? ferrado. E O outra, golpe tá né? aí. Eu ia ter que É, fazer tudo sozinha. Porque é. a Sim, porque nossa equipe imagina. não tava, Não não tava, podia aí ia trabalhar, né? costurar Sim. sozinho. E aí fomos, negociamos, ele pagou. Foi um pedido relativamente pequeno, não era um grande pedido, mas para nós foi um sinal, né? Então ali para nós era Deus, para mim é Deus dizendo assim, cara, Vai Vai que. no o teu negócio é no uniforme. uniforme, a tua veia tá aqui, daqui para frente tu anda. E dali para frente, aí vieram as máscaras, a gente pagou muita conta produzindo máscara, a Indy tem 2 hérnias de disco e estourou fazendo máscara para poder pagar as contas, e aí Pra eu aguentar vendendo a galera. máscara, indo vendendo roupa de sacoleiro, botei as sacolas no carro, e mais foi aparecendo, a Indy assumiu o Instagram e o Instagram começou a bombar, ficar legal, todo dia seguidor, seguidor, seguidor. A gente com esse propósito sem quantidade mínima, passei a atender e a nossa empresa começou a crescer a partir da pandemia, começou a tomar essa proporção a partir da pandemia. Então, esse foi o grande divisor de águas. A gente teve vários, mas para mim o ponto de inflexão principal do nosso negócio, Esse. teve alguns lá atrás, eu saí da empresa, vim tocar junto Sim, com a Indy, depois do nosso mas desafio. proporcionalmente esse. Proporcionalmente falando em questões de faturamento, é onde a gente mudou de vida. O negócio realmente tomou um Um tamanho que a outro gente não rumo, imaginava, assim. assim. Top. É histórias, né? É, essa Histórias. história vai ficar para sempre, né? Não, e o bom é que lembra as datas, né? 19 de março de É, eu já sou 2020. mais. Eu já não lembro mais nada também. Eu Não, também não, e não. pior que eu não sou muito bom de memória, mas tem Mas é que coisa que tem data. marca, né? Tem até um estudo que mostra que quando a gente tem emoções muito grandes envolvidas no período, tu Aham. consegue o cérebro grava automaticamente. Então, por exemplo, assim, eu tenho a morte do Senna, o 11 de setembro, sabe? Essas datas que tu consegue Fixar nos. emocionalmente. Aham. Claro, tem outras, né? Data dos meus filhos, aquela coisa toda. Sim. E daí, já mudando de assunto, falando de vocês pessoalmente. Primeiro de tudo, 2 filhos, né? Isso. Contem aí, como é que é? Agora um pequeno, né? É, Não, eu agora queria que ela contasse a história do nascimento. Ai, meu Isso aí eu tô. Então, é bem emocionante, porque amanhã vai fazer um ano que começou o trabalho de parto. Aí, ó. Uma novela só no Foi trabalho. uma Não, novela. novela mexicana. Então, primeiro o Antônio, né? O Antônio, ele veio, né, quando eu ainda fazia facção, ele Nós só nós namorávamos. só namorávamos, a gente Foi tinha, programado ou não? Não, a não, gente só namorava. a gente Foi tinha, no Foi um susto. susto, foi um susto. a gente tinha 4 anos de Susto bom. namoro, É. Não, mudou a nossa vida, né? mudou, O sustinho é aquele que eu digo que nem o Lucas, né? Eu tive o Lucas com 18 pra 19. Aham. É o susto que ou o cara vira ou vai ou É, vai. ou vai, vai. Foi, É. foi o que aconteceu com a gente, porque a gente namorava já há 4 anos, mas a gente não tinha pretensão de futuro zero, assim, a gente não tinha planos, de noivar, de ter lote, casar, não, zero, a gente só, o que a gente ganhava era pra festa, Vamos viver. né? Só curtia. Só curtia. Então, o Antônio, ele veio realmente pra. Agora vocês vão virar gente. E depois do Antônio, 6 meses depois já veio a loja, a gente já juntou as coisas. Na época eu estava construindo a malharia para sair da telha de Brasilite. E o Maciel já entrou junto, ajudando, porque eu tenho esse lado meio corajosa, assim. Depois eu me aquietei um pouco com a insegurança, mas eu sempre fui de meter a cara, né? E Quando eu entrei no. soube da malharia, a malharia tava em meia parede já. Aham. Eu Eu não falei assim, sabia. Quando eu Marcel, vi, ela tava Azar. construindo assim, uma. Foi. acho que. Ela construindo, fazendo reboco. Quase isso. Ela não sabe porque tava costurando. Não, e foi uma coisa muito louca, assim, porque eu falei pra ele, eu vou construir a malharia. Quando ele chegou lá em casa, a máquina tava fazendo chão, assim. Não, já tava o negócio. Já era. E assim, uma coisa meio arriscada, sem pensar, mas eu sempre dei o meu jeito, o corre, né? E daí o Antônio veio, mudou a nossa vida totalmente, e sempre nessa loucura, a gente sempre criando ele e deixando com uma avó, com outra, nunca faltou nada, mas a gente sempre sentiu a falta de ter um outro filho para completar a nossa família, só que para curtir esse momento, né? Para aproveitar junto. E o Antônio, como a gente deu um espaço grande, o Antônio, Sim, ele tá 12 com. anos, 12 anos, ele hoje é muito maduro, É né? um adolescente que É, se vira, né?
Ele é muito maduro, assim. E o Gabriel, quando veio a gravidez, também foi um sonho pro Antônio. Ele não teve a gente nunca sentiu esse ciúme, a disputa de irmão. Ele sonhou junto com a gente do começo ao final, né? Uhum. E o Gabriel foi um bebê daí planejado, ele foi um plano que foi rápido, né? É. Sempre foi muito resistente. Não, vamos ter filho? Não, não vamos, porque senão vai ser outra loucura. E hoje a gente entende que nunca é a hora. Se tu for planejar, nunca vai ser a hora. Sempre vai ter uma coisa ou outra, um plano. Então, o Gabriel, ele realmente veio na hora Que que tinha era que pra vir. ser. E Quando a eu acho gente. que é engraçado também. Engraçado não, mas faz total sentido. É que a gente acha que tá no momento ou não tá no momento. E na verdade a gente não sabe nada. Essa é a Nada, Não, né? questão. é tudo no Sim. tempo A de gente Deus. acha que sabe. E Essa não sabe de é. nada. É. Daí, quando a gente botou na mão de Deus, deu um ou 2 meses, eu já estava grávida, assim, do Gabriel. E como do Antônio, eu tive uma gravidez muito parecida também com a do Gabriel, uma gravidez bem tranquila, de questão de não parar de trabalhar. O Antônio eu trabalhei até o final, o Gabriel a mesma coisa. Eu idealizava muito, sonhava muito com um parto humanizado. Porque do Antônio, como eu era muito nova, assim, não fui em busca de conhecimento, o que as médicas, querendo ou não, eles fazem o que é bom para eles, né? Sim. É o que é mais prático. E não que esteja errado, mas eu via que eu tinha isso comigo, que eu queria um parto humanizado. E desde quando eu descobri a gravidez, eu estudei, fui atrás, contratei uma enfermeira obstetra, uma doula para nos acompanhar desde o começo da gestação, porque tem toda uma questão de saúde da mãe, né? E acompanhamento, e acompanhei também com uma obstetra para um segundo plano. Sim. E fui embarcando nessa ideia, o Marcel comprou a ideia junto, Mas mas quando ficou sabendo, já tava a banheira com a água cheia. Praticamente. Eu fui tentando podar isso aí e tal, deixar a coisa mais claro. comum. Mais segura. Mais comum, Aham. porque eu sou assim, né? Mas ela quis, eu comprei ideia junto, vamos pra cima, né? Era o Mas eu sonho. fui muito em busca, assim, de conhecimento, porque, assim, existem riscos de todas as formas, Com né? certeza. Todas as formas. Tanto que o final disso a gente já sabe. Mas eu planejei e fui deixando acontecer. Foi uma gravidez muito tranquila, tudo aconteceu no seu tempo. No dia 5 de janeiro, estourou a bolsa. Era umas 10 da noite, assim, a bolsa estourou, eu bem tranquila. O Marcel chegou do jogo, foi dar comida pro cachorro. Daí botou o Antônio pra dormir. Daí o Marcel entrou, tá tomando banho. Daí eu assim, estourou a bolsa. Eita. Como assim? Daí ali já começou. A gente entrou em contato com a equipe. Daí as coisas já estavam tudo em casa, vieram tudo pra casa. E desde o começo a gente sabia que a gente tinha 24 horas pra estar em casa, né? Se a bolsa rompesse, Uhum. depois a gente já ia ter Tinha que que ir se pro hospital. deslocar pro hospital. E sempre a equipe muito prestativa, com toda a parte de segurança, medindo pressão, com o bebê, escutação. E a gente ficou 24 horas em casa. No outro dia, no dia 6, né? 23, na verdade, a gente ficou. Quando deu 23 horas, eu falei, não, agora Vambora chega. que. Que daí a gente entrou Tem, todo num pode processo, acontecer porque alguma coisa na estrada e tal, né? Então, temos uma não, horinha de gap aí pra até Tubarão. o Gabriel, ele não evoluía. Tava tudo bem com ele, só porque ele não Não tava evoluía, afim disso aí. não, dessa forma Depois não, a né? gente entendeu por quê, 4 quilos. Eita. 52,5 É, na mãe, que não é muito Aham. grande, né? Era 52 centímetros. E no hospital foi a mesma coisa. A gente tentou de tudo com Durou mais 8 horas, né? analgesia, Hum, porque eu já não aguentava mais, não dormia há um sim, dia, imagina. né? Um acel também, todo mundo exausto. E chegou um ponto que eu mesmo senti que, ó, não importa a forma, porque assim, o que eu vejo hoje, tu cria um plano, tu trabalha para aquilo, tu estuda, tu contrata a melhor equipe, mas a forma final, como o resultado tem que ser bem para duas partes. Uhum. E chegou um ponto que eu já não estava mais bem e o resultado eu só queria ele nos braços, com saúde, né, que era o principal. A médica até nos questionou, ó, ainda aguenta mais, ele tá tudo bem com eles? Não, eu não quero mais. Daí a gente se encaminhou para uma cesárea, ele veio saudável, maravilhoso, um bebezão, assim, que era uma criança de 2 meses, quem Imagina. olhava, Não, ele é gigante, né? enorme. Daí eu tive uma complicação na cesárea,
o que eu vejo também é que hoje pessoas chegam pra mim, mas tu é maluca tentar esse tempo todo, porque não foi. Porque era pra ser. Tipo assim, eu tava bem Sim, pra seguir. Só que chegou um ponto que eu também soube sim. recuar. E assim como o parto normal tem risco, a cesárea também teve. Durante a cesárea eu tive uma perfuração de bexiga. Ih, Então teve toda eu não sabia disso. Não? Não, durante Tá a aí. A cesárea. gente não, a gente não contou pra muita gente, sim. Sim, Agora, Agora todo mundo vai saber. eu fiquei 10 dias com sonda devido a essa perfuração. Então eu vejo que nesse ponto o meu psicológico, Deus, o universo conspirou para me mostrar que as duas formas e para as pessoas, né, quem eu dou esse, que para mim é um testemunho, as duas formas são arriscadas. É de como tu conduz aquilo e o importante é que no final Deu tudo deu certo. tudo certo, sabe? tá aí, fazendo um ano Fazendo um ano, dia 7 daqui daí. 2 dias. Daqui É. 2 dias a gente Três. completa um Domingo. ano. Domingo. Tem festa, então. Tem. Vamos ver, Um aninho. só entre nós. Então, Vamos fazer a festa na fábrica. é o espaço que tem, né? É. Porque a nossa casa está passando por uma Uma reforma, reforma ainda então... pra... No meio de tudo. No meio de tudo isso, a gente inventou uma reforma. O ano que eles não iam fazer nada, olha o que É. aconteceu. Aham. Foram 3 dias. Então, eu vejo 3. que, meu Deus, a gente já passou por tantas coisas, mas tudo isso criou, assim, uma casca de todas as formas, né? Desde família, filho, relacionamento. Quando a gente embarcou nessa, a gente até pulou a etapa, mas quando a gente embarcou nessa, a transição do Marcel sair da empresa e ir junto, não foram momentos fáceis, porque a Com gente certeza. tem jeitos difíceis, Diferentes. diferentes de trabalhar. Eu tenho o meu jeito, como eu cuido da produção, sempre fui muito da mão na massa. Para mim, a pessoa, o resultado tem que vir quando tá pronto. E o Marcel na estratégica é difícil tu mensurar, né? Ele tá Comercial, na ali. verdade, né? Mas o comercial, tu não tem como muitas vezes palpar. Eu não sabia se ele tinha fechado tantos pedidos. E para mim é o processo, é o final. Então, o que mais me irritava é isso, é ele não ter horário, não ter uma sequência. E hoje eu vejo que ele tem sim muito horário, muita sequência, só que da forma dele. E eu vejo que o resultado vem igual ele me falava: "Meu Deus, mas tu tem que ir lá bater cartão a 1 hora". Mas é claro, eu tenho que dar exemplo, eu sou da produção. Entende? São jeitos, Isso a né? gente, são jeitos que a gente foi com muita conversa, a gente fez 2 cursos, né, Na do verdade, o nosso Enneagrama. grande divisor de águas, eu indico para todo mundo que estiver vendo e até, de repente, um dia poder trazer o professor Marcos aqui, que foi quem deu o curso de Enneagrama para nós. Cara, principalmente para casais, Foi fundamental. não que trabalham junto, não, cara, para casal que precisa se entender. Pra todo casal. Todo Aham. casal. Para Não, a todas Porque as tem que gente se pessoas, entender. na verdade. a gente já conversou, isso Tu já- daí deveria ser escola, né, Deveria estar na porque escola, cara. tu sabe a lidar com o outro, o É. sentimento do outro, a forma com que o outro entrega. O Enneagrama ele mostrou para nós que o que eu não via não via como uma qualidade, na verdade era uma qualidade, um jeito dela. O que falta, e é o que falta para a grande maioria das pessoas, é elas entender que não tem jeito certo e errado. Existe o teu jeito e eu tenho que dar um jeito de tirar o melhor dentro Melhor. do teu jeito. E foi o que a gente aprendeu, assim. Então, tipo, o que eu não concordava com a Indianara, acabei tendo que concordar, porque eu vi que, poxa, é o jeito dela. Para ela ser igual a mim, ela tem que exige muita força, exige Com certeza. cara, ela teria que gastar toda a energia para ser do meu estilo, por exemplo. E talvez nem combinaria, nem estariam É, juntos. não, Exatamente. não, E eu não me isso que encaixaria, nós né? ainda somos parecidos. Muda no Enneagrama tem alguns tipos, tem 9 tipos de personalidades e depois tem mais 2 subtipos. Os meus, entre os subtipos, os delas são os meus e os meus também são os delas. Então a Se gente a encaixa, gente se assim. encaixa bastante. Tem bastante da Indy, que é a questão organizacional, que é a questão do mão na massa, de fazer, de executar. A minha diferença é que, para mim, quando falando bem no Enneagrama, para mim, o importante é o resultado final. O como, O meio, né? o Sim, meio, se foi braçal, se foi não importa. pensando, se foi. Não importa muito. O que importa é a gente conseguir chegar no resultado Sim. leal, verdadeiro lá no final. Para a Indianara, não. Se tu chega pro número da Indianara, pro jeito da Indianara, não. Se não for. Suave, Quem assim, né? trabalha muito é quem tem o. E O na verdade mérito, não Sim. tem nada a ver. Sim. O importante é cada um conseguir fazer bem feito o seu de acordo com o seu perfil. E nós nos encontramos muito nisso. E isso ajudou demais. E indico, super indico para qualquer pessoa. O Enneagrama, primeiro de tudo, ele te ajuda a te conhecer, né?
Então, quando tu consegue reconhecer os teus defeitos, olha a tua personalidade, tu olha que tu tem um monte de qualidade, mas que tu também tem um monte de defeito, tu para de ficar julgando um pouquinho os Com outros. certeza. Tem um. Eu acho que o Flávio fala isso. 50% de uma melhoria passa pelo autoconhecimento. Primeiro tu tem que saber que tu tem aquele problema pra depois É, conseguir corrigir, é, senão tu não nem avança. exatamente. O Enneagrama, ele é assim, ele te pega, porque ele vai te falando das tuas qualidades, e tu vai te enxergando naquilo. Ah, Vai é se massa, é agradecendo. verdade, eu sou Ai, eu sou Mas assim. olha assim. só, Daí, Aham. porém, vem, vírgula, aí vem tá, cá. daí tu vai te colhendo atrás da mesa, assim, né? Porque realmente todo mundo tem muitos defeitos, mas é muito mais fácil reconhecer defeito nos outros do que em ti, né? Com certeza. Mas é isso. Não é. Cara, é. Não é fácil. Não, não, é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, quando é propósito, cara, é muito bom. Tu nunca vai conseguir recuar. Acho que quando tu entende que quando é propósito, quando tu não recua. Porque senão tu recua na Não. primeira lambada. Senão tu É, pensa e fala assim, igual a putz. gente veio conversando, né? Mas a gente não é digno, eu não sei Foi, se foi essa a foi palavra. a palavra que tu usou foi essa. A gente não é digno de férias. Meio que assim, revoltada. Puta Poxa, da cara. Mas mas fim tem que poxa. ir, né, cara? É que, tipo assim, se tu só olhar para o momento, tu sempre vai ter alguma indignação. Se tu só olhar para o momento. Quando tu faz um recorte pro teu passado, tu entende tudo que tu criou, tudo que tu construiu, e E aí vale a depois pena. Que nós vale a dois pena. Ou juntos, quando vê os resultados, é, né? Tipo assim, eu vejo hoje, a gente vai, no shopping dar uma volta. Coisas que a gente faria. Daí tu passar, tu se tocar, meu Deus, a gente, sabe? Olha o que a gente demais. construiu. Uhum. Então isso te motiva, valida todo o O perrengue, né? esforço. O É, esforço. tipo assim, se a gente for falar, parar pra pensar, né? A gente não tinha. Uma vez eu falei pra Indy brincando dentro do shopping, a gente sair da próxima loja que eu vou ter no shopping, mas não tinha essa expectativa Nenhuma. Aham. de ter lá. Falamos, profetizamos ali. Jogou? Toma. Joguei. Então pega Então essa vem legada. agora. E hoje a gente tá lá. Então, quando a gente olha aqui, muitas vezes, como a gente era novo, a gente tinha 24 e 23 anos quando a gente começou a loja, a empreender, era considerado, estão brincando de lojinha, estão A começando gente escutou agora. isso, Normal. né? É, Muito novo, é, inventando moda. Quero ver é. até quando vai durar. E Aham. aí fomos aí quebrando paradigmas, né? Tirando as dúvidas de todo mundo, né? Mas eu vejo também que Construindo. todas as coisas que a gente escutou, que na época às vezes nos deixou. Nossa, foi aquilo ali que foi o É, degrau, né? Motiva, né? motiva. Aham. Ah, é? Eu Aham, duvido. Então tá. Então então tudo, se tu tá. duvida, é. É, Esse dia eu tava ouvindo também, eu escuto bastante podcast, né? Então, eu tento hoje, dificilmente eu tenho tempo livre. O meu tempo livre é estudando, trabalhando, alguma coisa assim. Daí, claro, eu tô com uma neném pequena agora também. Mas eu tenho escutado bastante podcast, assim, né? E quando a gente, eu ouvi, eu só não vou me lembrar em qual que é. Mas, geralmente, quem vai te criticar é quem nunca fez o que tu tá fazendo. É a hum, pessoa que não consegue enxergar, né? Então, não, Uhum. isso aí não dá. E a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a ouvir. Ah, beleza, tá, tudo certo, mas só um pouquinho, Uhum. uhum. né? Tu tá onde pra me dizer que eu não vou conseguir fazer? Então, Sim, sim. Vocês têm alguma. Eu não gosto de chamar de mantra, mas tem alguma coisa que vocês têm na vida de vocês, assim, que, cara, isso aqui é uma coisa que me guia. Tirando Deus, que a gente sabe que. Aham. Mas vocês têm, assim, que vocês acordam, tipo, sei lá, uma frase, alguma coisa assim? Cara, a gente tá Ah, num é. momento muito espiritual, né? Eu e a Indy, a Sim. gente descobriu a igreja há 2 anos. A gente faz parte da Verdade, ali de Tubarão, mais da igreja como um todo, da palavra de Deus. Então, extra isso, o Enneagrama sempre me guiou. Porque a partir dos períodos que eu comecei, primeiro de tudo, o meu mantra, meu método, eu vi que eu aprendi muito quando eu comecei a me enxergar, e eu já tinha isso por base. Uhum. As empresas que eu trabalhei, elas fizeram, como eu era do comercial, o comercial ele sempre tem que resolver os seus BO para poder o Aham. negócio acontecer, né? Então, assim, várias vezes eu tive que botar a mercadoria dentro do carro e E fazer eu te entrega. vira. Várias vezes. Aham. Época que eu trabalhava no Canal On, vendendo Red Bull, vendendo bebidas e tal. Tem Então, 10 pra entregar, tem 10 pra vender. botava no Sai e vai carro e vender. vai para a Praia do Rosa entregar, Aham. na 30 de dezembro. Aconteceu várias vezes. Então a gente teve que sempre, no meu caso, eu sempre gosto muito de olhar para mim, o que que eu poderia ter feito para evitar essa situação. Sempre, de tudo, pessoal, profissional, enfim.
Mas hoje, no momento que a gente vive hoje, a gente juntou muito o enneagrama, né? Que é uma coisa. Quando a gente tem. Pessoas, né? Quando a gente convive com quem fez, a gente acaba trocando muita ideia sobre isso. Ontem nós estávamos com o pessoal que fez conosco e a gente estava trocando ideia sobre isso. Mas nossa base hoje ela é completamente Deus. Assim. A gente hoje criou por hábito todos os dias de manhã ler a Bíblia juntos, fazer um devocional juntos e debater o que tu entendeu, o que eu entendi. A gente perde, tá na nossa agenda 1 hora por dia de manhã fazer De isso. manhã, a primícia, né? Primeira hora Primeiro. do dia, a É, não gente. pega celular, Nada. A gente só coloca um louvor e fica. Sim. lê a palavra, Lê lê a a Bíblia palavra, lê a e Bíblia. começa a entender e O trocar ano, ideia. o 2023 a gente leu o devocional, É, e esse é o propósito é o devocional do dia e a leitura bíblica é. que A gente É, quer finalizar o ano lendo a lendo a Bíblia Bíblia. inteira, pela primeira vez. eu não, eu tenho uma experiência também parecida com a de vocês. A Rê sempre foi muito, ela é da luterana. Uhum. Então ela sempre foi desde pequena e pra ela é de extrema importância e pra ela é natural. Uhum, Pra mim não era, então eu era a sim. igreja era tipo, eu sei que tem alguma coisa aqui, mas Aham. o que é, o que não é, não Uhum. entrava muito no Não tinha mérito, né? intimidade com É, aquilo. tipo, batizado, essas coisas assim, o cara fazia porque era a tradição, a família, mas Uhum. não era de frequentar a igreja. Aham. E eu fiz agora a devoção de fé, que eles chamam, que é tu entrar na igreja, entender um pouco mais. Então eu fiz um estudo de 1 ano também. Ah, legal. Todas as quintas-feiras eu ficava mais ou menos 1 hora Que legal. fazendo um estudo sobre, né, os ensinamentos e tudo mais. Cara, e por incrível que pareça, assim, tem gente que não acredita, mas puta diferencial na vida, assim. Tu Meu começa a Deus, enxergar é o teu caminho, né? outras coisas que, tipo assim, e daí eu tenho pra esse ano, né, até coloquei na minha agenda também. Eu e a Rê, a gente tem o aplicativo da Bíblia. Uhum. Aquele do. Eu acho que todo mundo tem aquele Eu lá. tenho um também aqui. É. E daí a gente todo dia tem um devocional, ou tem um assunto que Tem é uma, é a comentar. palavra, né? É uma Palavra palavra. do Tá, dia. tá. É o mesmo que Então o eu meu. coloquei assim pra falar sobre, pra ler sobre aquilo, pra entender aquilo. Mas quando a gente começa a entender e quando a gente começa a ver como faz diferença a espiritualidade. Isso. Sabe o quanto tu. E daí tem coisas que tu não consegue explicar quando tu não sabe. E quando tu começa a estudar, que tu entende, tu fala assim, cara, é por isso aí, tá tudo Uhum. Sim. certo. Estudando, tu sabe o quanto o mundo espiritual é muito mais verdadeiro que a É um matéria, o real. negócio. E se tu for ver, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e o que mais Sim. perpetuou e a gente não lê, né? É, Eu quero ler também, ainda não cara, a consegui. gente tá. Eu não lia a Bíblia mesmo. Tô na igreja há 2 anos e pouco ali. E não lia. A gente tá nas primeiras páginas, né? Como Uhum, começou agora. sim. E a gente Isso. aprendeu já sobre a história, que é, Isso. nossa, muito. E lições, né? Aham, E o legal é assim, depende muito do teu momento. Por isso que a aham. Bíblia ela é tão cíclica, né? Uhum. Porque mesma palavra, só que em momentos diferentes da tua vida, tu vai interpretando De e Aham. vai formas diferente. diferentes, Verdade. né? Isso que é legal, assim. E durante essa nossa trajetória da igreja, porque antes, claro, a gente foi batizado, Sim. o Antônio, Comum, né? comum, né? E uma das partes que a gente mais se afastou da igreja foi quando a gente deveria estar infiltrado, que foi quando ele ia entrar na primeira comunhão ali. Uhum. Que foi aonde a gente teve algumas experiências com Deus que nos levaram a outro caminho. Caminhos que hoje a gente vê que Deus é um só, indiferente Uhum. da religião, né? Isso. Em qual parede tu vai estar orando, rezando, o importante É, é Ele, né? é ter o apego na palavra de Deus. Porque se tu tiver e andar naquela linha da palavra, tu não vai errar com É o Tá ninguém. ali básico, né? Tá escrito. ali. Tu não vai errar. Aham. Tá ali, às vezes a gente fica relutando sobre vários aspectos da palavra, porque a gente está acostumado numa vida que quando a gente vai conversar sobre isso Uhum. mesmo a fundo, a gente vai falar sobre carne e espírito. Uhum. A gente tá baseado naquilo ali, a gente não quer perder nada daquilo ali, a gente acha que aquilo ali é a grande vantagem da vida, né? Mas, enfim, eu sou muito adepto de que as pessoas pelo menos conheçam, pelo menos tenham no que se apegar, pelo menos realmente tenham com quem conversar de verdade, né? Por isso que a gente fala muito com relação a Deus. Então, nossa, para nós tá fazendo bem danado e Mudou eu a tenho nossa certeza que vida. vai ser cada vez melhor, assim. E tu, Indy, tipo assim, tem alguma coisa que tu olha assim de manhã, ou tem alguma frase, tem alguém que te inspira? Os filhos eu sei que não É, conta. Esses aí não vale. não Não conta. vale. Esses aí não vale. Não, eu acho que pra mim, assim, o acordar, o bom dia, eu sempre fui muito apegada à nossa casa, ao nosso jardim, o bom dia, o abrir a janela, o simples fato de estar vivo, saúde, né? Toda a família inteira com saúde, eu acho que é o que me apega a querer mais, assim.
Não tem Bacana. muito que um mantra, assim, né? Falando em É família, eu Deus. já entendi que vocês se dão muito super bem. Super bem, né? Super bens é ruim. É. Como é que é trabalhar com a irmã? Cara, é também desafiador. Ah, no meu caso, no nosso caso, eu trabalho com a minha irmã, trabalhava até então, ela tá saindo, a nossa comadre, a Karine tá saindo da empresa, mas ela Sim. trabalhou conosco durante 3 anos. Porque no começo foi tudo muito família, né? É, a dona É, a dona é, né? Depois vai. É A quem mãe compra a bronca junto, né? é, a mãe hoje trabalha com a hoje ela gente, hoje trabalha, ela é a nossa a mãe da principal Janara costureira. trabalha também, a minha mãe começou lá Ah, conosco, não então, sabia. a dona Zilda hoje é a principal costureira nossa. Ela Uhum. era facção, passou a trabalhar como CLT mesmo, funcionária e tal. E, e claro que é difícil, não tem como a gente falar que não, né? Então, se adequando, se ajustando sempre, são desafios. Da mesma forma que a esposa, tu vai levar para fora, né, quando acontece algum problema. Minha mãe, ela sempre fica muito preocupada comigo, trabalhando junto com a Morgana, ela sabe Se como é que der são uma os... briga, pode estragar uma família. É, Então a gente tem perfis diferentes, mas a gente se ama muito. Então, a nossa conversa ela é sempre muito aberta. Não vou falar que não tem discussão, que não tem Se não problema. tiver, é mentira. É mentira, não existe principalmente no perfeição, comercial, né? né? Dois Perfeição, Não, não comercial. tem como. perfeito só Deus, né? O resto vai ter problemas ali e a gente vai ter que ir tratando isso, né? No ano passado, final do ano passado, a gente tratou muita coisa, a gente ajustou muita coisa. Os nossos perfis são também, de novo, completamente diferentes. A Morgana é completamente diferente de mim em alguns aspectos, outros muito parecida. Mas ela é uma pessoa extremamente aguerrida, que entrega tudo que pode e mais um pouco, Leal. leal Uhum. demais. Assim, se a gente, quando a gente troca em miúdos, né? Tenho certeza que, além de tudo, ela é uma excelente profissional. Então, quando tu tens uma excelente... Pô, se eu fosse uma irmã, né? Ou uma esposa, que tu tá tendo que carregar, empurrar aquele... Arrastar. Pô, Tá. aí não tinha condições. Mas quando é uma pessoa que te entrega muito, que trabalha muito contigo, a tua ideia é só crescer, né? Assim como ela, todos os outros, eu quero que todo mundo prospere. Mas, claro, pelo fato de ser irmão, eu quero que Ainda mais. ainda Esteja mais. comigo lá Esteja no comigo. futuro. Eu trabalho dessa forma, para que a gente esteja junto sempre. Meu pai também faz algumas entregas para nós. A família abraça a bronca, né? Vai, O cara. pai é bastante. Meu irmão faz a manutenção da Volta e fábrica. meia, tu vai construindo várias coisas, né? Tu constrói muitas amizades. Eu tenho amizades de pessoas que eu considero família. Uhum. Muitos, assim, se eu for falar aqui, eu vou esquecer de alguém, é E ruim, vai dar assim. problema. Mas tem vários que são irmãos, assim, que eu quando eu chamo de irmão mesmo, é irmão, tá ali comigo e eu sei que vai comprar briga comigo. Mas, cara, no fim das... E esses vêm junto. E esses incluem família, como se fosse família. E na grande maioria mesmo, a gente fez uma mudança do galpão. Quem tava junto lá era a família ajudando, e mais um ou outro colaborador, mas a família tava lá. Uhum. Nessa mudança de vai pra shopping, fecha uma loja, abre outra, não sei o quê. A família tá ali te dando apoio, te dando suporte, bem ou mal, ela tá ali te ajudando. Na bronca, é Uhum. quem E a segura tua o rojão. base, Sem, né? Ah. sem dúvida, é tua base. E assim, muitas vezes dá os desencontros, mas volto a falar do enneagrama. Por isso que é tão bom tu se compreender. Que daí tu começa a entender, poxa, minha irmã, ela age assim, porque é o jeito dela ser assim. Uhum. Seja minha irmã, meu pai, Sim. minha mãe, minha sogra, qualquer um. Entendeu? Se o jeito dele é assim. Aí tu começa a respeitar aquilo, no fim deixa de ser só a parte ruim e passa a ser até risada. Ah, ela vai fazer isso Porque porque tu já sabe. já Já Aham. sabe. Ah, ela é assim, não tem vou muito. falar isso, ela vai agir assim. É mais ou menos isso que Sim, acontece. Legal. Pra todo mundo, né? E o Antônio tá fazendo 12 anos, né? 12. Isso. Quais os planos pro Antônio? Eu sei que ele já tá. Eu sei que ele já tá sendo. Ah, de vez em quando eu vejo uns storyzinhos. Ah, hoje tá o financeiro O aqui plano do Antônio, contando. dia 8 é começar na Dia vida. 8? É, Dia 8 dia ele 8 agora começa. ele já começa. Na Qual a função? verdade, ele vai começar ajudando lá, tirando ponta. Ele já ajuda muito. O Antônio ele é um menino muito comprometido, né? Se a gente passa uma tarefa, ele faz, ele realiza, igual qualquer outro adolescente. Se tu não mandar, não faz, é mais ou menos essa linha. Normal. Mas ele é muito Tem os que tu manda comprometido. e não fazem também. Então, Não, mas ele é a gente não tem comprometido. esse problema, né? Nós acabamos de comprar um computador, ele pediu. Tudo que ele tinha pedido até então a gente deu, porque a gente sempre entendeu, ele passou direto. O Antônio já está estudando por conta programação. Ah, vai, Talvez seja vai um. ficar rico, tá? É, Antônio, segue aí que tu vai ficar rico. Ele já, Fala comigo depois. ele já está trabalhando nessa área, então tá tentando aprender. Ontem ele baixou Ontem não, anteontem, ele baixou um um curso curso online online sozinho de e estava lá programação. programando. O Entrou na ano passado robótica esse ano, foi muito ele bem. fez, Ano passado, 2023 ele isso. fez curso de robótica.
Mas assim, a gente quer fazer com que ele dê valor a tudo, porque para nós foi muito suado e a gente quer que ele entenda, pelo menos entenda. Eu tenho uma mente totalmente aberta, assim, o pessoal fala, né? A empresa tem três, ou ela quebra, ou ela é vendida, ou ela vai ter uma sequência. Sucessão. Então, se ele não quiser dar a sucessão lá na frente, a gente vai organizar, prepara tudo para que a coisa Gabriel? aconteça. O Gabriel vai ser comercial, né? É o Só para sorriso. rir, meu. Aham. O Capitão Sorriso. Mas o Antônio, aí ele começa agora já dia 8, tirando pontos, da base mesmo. Conhecendo. Claro, ele não vai Final do deixar de ano, é. estudar, não vai deixar de fazer a Não, tarefa dele, ele faz o inglês dele, que é no período da tarde, ele joga futebol à tarde. Enfim, ele vai continuar fazendo mas nos tudo isso. momentos livres ele vai Vai estar. estar Sim, ali ele vai. aprendendo e Porque trabalhando. nesse final de ano, como foi uma loucura, a gente encaixou ele e ele se deu muito bem. É. E como tipo, o que a gente mandar fazer, ele faz e muito bem feito, a gente vai seguindo o processo. E daí teve a questão do computador, que ele queria. Assinou o contrato. Assinou o Assinou o contrato. contrato. Não, eu Não falei, leu as letras miúdas. eu falei pra ele, funcionário por 10 meses eu tenho, porque tu fez em 10 vezes, entendeu? Eita, cagada. Mas ele merece muito, é um Ele merece. menino. Nossa, a De gente ouro, tem um assim. orgulho enorme dele. Todo mundo que convive com ele tem esse mesmo pensamento, assim. Ele é muito querido, muito atencioso com o irmão, muito preocupado com todo mundo, Ele é extremamente educado. sentimental. É, Ele é bem, Não, é bem engraçado porque a coração. gente vê uma geração difícil, né? sim. Sendo formada. Eu sinto que É. a gente criou ele, assim, é muito humano, sabe? O Uhum. Antônio, ele é de dar muito orgulho, assim, pelas atitudes que ele tem. Agora mesmo, a gente, querendo ou não, tirou ele da catequese, levou para outra igreja e ele abraçou aquilo de uma forma com a gente, é, frequentando outra igreja com outras crianças, outro grupo de amizade, e ele se dá muito De bem, boa. assim, ó. Se conecta, se conecta muito bem, né? Isso. Na Ele é, fábrica. ele é quietão, mas ele conversa, ele vai, O vai. Antônio, ele é o tipo ele faz o que precisa ser feito, pra não se incomodar. É, Ele é bem assim, esse é o tipo dele. Ele é o Aham. cara que, pra mim não. Tu vai mandar assim, se eu tiver que me explicar depois, então eu vou fazer vou agora, não Aham, fazer. me já. explico e deu. Ah, tem que Aham. cumprimentar todo mundo. Ah, vou cumprimentar todo mundo, que Pra depois eu não tenho que me explicar e tá tudo certo. É, Ele é tem, assim. tem situações do tipo, a gente sai de casa e dá uma tarefa pra ele, Antônio, tu lava a louça. Daí a gente vem chegando em casa, se ele não lavou, ele vai ver. A gente chega, tá Vai tudo correr. Tudo prontinho. lavado. Não, Aham. não, Tá tá tudo lavado. limpinho, porque se tu mandou, ele vai fazer pra não se Vai fazer. incomodar. Ele não quer Ele escutar. não quer estresse. Às vezes, claro, esquece e tal, a gente tá na Normal. discutida, mas É, mas ele é um sarro. Gente, quase 2 horas. Eu deu Então, papo pra caramba. Pra caramba. Pra encerrar, se pudesse mandar uma mensagem. Acho que é legal, não sei se vocês querem fazer em conjunto ou individual. Pra quem tá nos assistindo. Provavelmente empresários, né? É. Empreendedores. Falar de, sei lá, família, trabalho. Que mensagem que vocês mandariam? Pode olhar pra aquela câmera lá. e agora? Então, primeiro, assim, eu acho que a gente não vive sem pessoas, né? E eu tenho certeza absoluta que todos os nossos colaboradores, amigos, todo mundo que viveu esse sonho até agora com a gente vai continuar vivendo, eles vão ver esse programa de cabo a rabo. Vão. Então, galera, para todo mundo Muita que conviveu gratidão, né? conosco, para todos os nossos colaboradores, clientes também que continuam, que começaram e continuam conosco até hoje, que sabem da nossa história, sabem tudo que a gente lutou, brigou, né? Trabalhou até hoje. Os que deixaram de ser, que devem voltar. E esses é depois. A gente já tá solucionando, vai correr atrás. Mas assim, galera, quem convive conosco, primeiro de tudo, muito obrigado, porque se existe uma história aqui, se existe uma caminhada, se existe resultados positivos, é porque vocês estiveram junto conosco. Então, muito obrigado a toda a nossa equipe, todos os nossos amigos, familiares, todos que estiveram junto conosco durante essa jornada. E para os nossos clientes, e para quem ainda não é cliente, né? Para quem os Sem empresários, pedido mínimo. uniformes sem quantidade mínima, entregue rigorosamente no prazo, com alta qualidade e uma empresa que com certeza faz tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que realmente entrega e que também resolve o problema. Porque eu posso te prometer um monte de coisa, chegar lá no final das contas, às vezes, passa, como a gente comentou aqui durante a nossa conversa, pela mão de outras pessoas. Infelizmente, eu e a Indy não somos onipresentes para estar em todos os locais, então vai passar. Mas sempre que a gente que surge um problema, a gente resolve. Sempre. A gente, até hoje, a gente pode dizer aqui de peito aberto, e eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, a gente nunca deixou o rabo para trás. Todas as portas que a gente passou, elas estão abertas
podem não ter vindo por alguma outra questão, pode ter achado alguém mais barato, alguém que tem um produto que encaixou melhor, enfim, isso acontece, é o mercado, mas a gente nunca deixou nada para trás, porque tudo que aconteceu, se acaso teve algum problema, foi resolvido e com rapidez, com segurança, sabe, com vontade de resolver. Com a excelência que a gente sempre Isso mesmo. promete, Então, né? conheçam a Univip, @Univip Uniformes. Aí, ó. Ou a loja Universo VIP também, que a gente acabou falando só da Univip, mas a gente também tem uma loja de roupas básicas, roupas dry fit, roupa de dia a dia, moletom, jaquetas, enfim, a gente também tem as lojas, continua, Física, deixa né? eu fazer o Vai, jabazinho vai, aqui. vai. Nós agora nós contamos com 3 lojas físicas, na verdade. A gente tinha 4, né? A gente acabou de encerrar uma loja ali em primeira termas. mão, comunicando aqui. A gente encerrou uma loja nas Termas, a gente entendeu que não tinha necessidade de ter 2 lojas nas Termas. Conversamos bastante sobre isso, Conversamos inclusive. muito durante algum tempo, porque foi a primeira loja, então é um Foi onde, apego, né? Foi onde tudo começou, então o apego foi grande para a decisão, né? É. Mas ela Demorou precisou ser muito, tomada. mas são decisões que precisam ser tomadas para que a gente consiga ter essa excelência, né? Para que a gente consiga ter um bom resultado, a gente tem que dar um passinho, não digo nem passo para trás, Pro porque a gente lado. continua pro lado para desviar daquele caminho, enfim. Então a gente continua com uma loja nas Termas, na Galeria Gajala, segunda loja de quem vem da Avenida, a sala 5, segunda loja à esquerda, então tá lá a loja Universo VIP, roupas básicas. Masculina e feminina, e roupas para academia também, a linha fitness é bem completa. Temos a nossa loja na rodovia, que fica aqui na rodovia 370, em frente ao posto do Edinho, em frente à nossa fábrica também. Tá todo mundo convidado para um dia que quiser conhecer também como funciona o Uma programa, loja a produção. prática, com estacionamento próprio. Ali tem toda a linha completa e ali também vai ter a Univip Uniformes, ali vai ter os nossos uniformes e a nossa roupa básica. E aí também para quem é de Tubarão ou prefere estar lá no Farol Shopping, a gente atende lá também, é legal. É sábado o dia todo, é domingo o dia todo, então lá a gente pode estar te fornecendo teu uniforme e fazendo prova, enfim, no domingo, que é uma coisa bem diferente. Imagina. E lá também a gente... O conserto, né? A gente trabalha com tem isso também. consertos de peças não só nossa, então estourou um zíper de uma jaqueta, uma Sim. calça jeans, uma bainha, a gente vai estar pegando esses consertos e entregando em 48 horas, algo que é prático hoje em dia, e entregando esses produtos com a qualidade que a gente entrega os nossos uniformes, né? É isso mesmo. Então, concertos e uniformes em Tubarão no Farol Shopping, roupas básicas. O cara tá contando quantas coisas tem, né? Roupas básicas e uniformes na nossa loja da rodovia 370 e roupas básicas, toda a linha de roupa básica, roupa fitness, ali na nossa Galeria Gajala em Termas do Gravatal. Conheçam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. O preço é justo e o produto é excelente. São top. A RG é Clientaço. clientaço. Certo, gente? Indy, Certíssimo. quer mandar um recado pra galera? Acho que Pras você- mães, quem quer seguir a Indy aí, @IndyPickler para mais dicas. Dicas de maternidade. Aí, ó. Quer saber sobre parto? É. Sei tudo. Brincando, gente, mas é isso aí. E te agradecer, Gui, pela Parceria. pela Sempre parceria, a cara. oportunidade, né, de estar contando a nossa história. Isso. Estamos juntos. Não só a parceria pessoal, mas a parceria que a gente construiu comercial também. Eu acho que na verdade veio do comercial pra cá, né? Geralmente é assim que funciona. Né? É verdade. Funciona melhor comercial pessoal do que o contrário. É verdade. E, Sim. cara, funciona muito bem com toda a tua equipe. A gente é muito grato pela parceria de todos esses tempos com vocês e principalmente por esse começar de 2024 tão diferente, né? Vocês ousam bastante, a gente gosta muito disso. E a A gente inventa moda a gente junto. inventa A moda junto. entrega, eu vejo que vocês entregam muito mais. Né? A do que é o padrão, né? do que é o padrão. A maioria das empresas é o básico. Não, vocês sempre estão em busca de algo a mais. Isso nos motiva a sempre firmar essa parceria, né? Top. O Papito tá aqui na porta pedindo aumento já. É. Ó, depois desse feedback aí. Então tá, gente. Obrigado mais uma vez. Tamo junto sempre. Prazerzão ter vocês aqui. E fica aí o podcast. Valeu, gente. Obrigado.